3,5 bilhões de pessoas possuem contas em algum tipo de rede social. Em média, esses usuários gastam 3 horas por dia com esses aplicativos. Em conjunto, as maiores empresas dessa indústria estão avaliadas em cerca de 3 trilhões de dólares. Tal concentração de poder e riqueza não encontra paralelo na história. Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o docudrama The Social Dilemma, o dilema social, dirigido por Jeff Orlovsky, produzido e distribuído pelo Netflix em 2020. Através de dramatizações e depoimentos de diversos ex-funcionários de grandes empresas de tecnologia e outras personalidades, a obra tenta alertar a audiência sobre os riscos criados pelas redes sociais, especialmente para crianças e adolescentes. Para discutir essa obra comigo aqui, Zeno Estoico, estão aqui Pepe, o Peripatético. Boa noite. Salazar, o Luso. Boa noite. E no crossover mais aguardado desde Vingadores Ultimato, Senhor Caverna, os Irmãos Caverna. Muito obrigado, boa noite a todos. E, de novo, obrigado pela presença aí. Nós é que agradecemos. Vou deixar aqui o nosso convidado aqui fazer a introdução da obra. Fique à vontade, Senhor Caverna, o que você achou do documentário? Olha, vou falar a verdade com você. Na primeira metade, eu tava, assim, bem empolgado. Assim, cara, que maneiro, rapaz. Gostei, assim, sério, eu gostei da produção, tá muito boa. Eu achei, assim, né? Só que, assim, eu achei que da metade pra frente, a coisa meio que muda o tom e eu falei assim, sabe como é que é? Mas, assim, no geral, eu achei muito bom. Sim, vale a pena ver. Não, se não pelo conjunto, pela obra toda, eu acho que vale a pena porque, como você falou, ele traz uma mensagem muitíssimo importante sobre redes sociais, principalmente para a juventude, né, para criança e adolescente. Eu acho que ele faz, o documentário acerta algumas coisas, né, passa alguns pontos claros, mas ele erra muito, ele deixa muita coisa de fora e depois eu gostaria de discutir isso com detalhe. Eu preparei 3 perguntas aqui para a gente orientar. Primeiro se os alertas emitidos pelo documentário são reais, faz diversos alertas, é uma linguagem até meio alarmista. Sim. O segundo, o que o filme deixa de abordar, que acho que deixa coisas importantes no que toca a redes sociais de fora. E o terceiro, o que nós podemos fazer a respeito. Com certeza, são 3 perguntas muito boas. Interessante porque você tem feito 3 perguntas, porque eu identifiquei mais ou menos 3 partes do documentário. Legal. E, já de início eu quero dizer que o que eu mais gostei foi aquele gordão do dread lá, doidão. Sim, como é que eu também gostei dele. Nossa, o nome é rei do cara. Esqueci o nome dele aí, cara. Eu já conheci esse cara, viu, de antes. Já tinha visto ele há muitos anos. Esse cara, ele foi o primeiro cara que falou de redes sociais, assim, de uma maneira em que ele coloca as redes sociais numa luz, assim, mais, temos que tomar cuidado, esse negócio não é o que as pessoas acham que é. E ele também fala, uma vez ele falou sobre inteligência artificial de uma maneira bem, não vou dizer alarmista, mas bem preocupante, assim, né? Sobre como estavam usando as pessoas, inclusive, para treinar inteligência artificial sem que elas saibam. Só para completar aqui, o nome da pessoa que vocês estão falando é Jaron Lanier, e ele é autor do livro 10 argumentos para deletar sua rede, sua mídia, suas contas de mídia social agora. Esse cara trabalhou na Microsoft, sei lá, ou trabalhou com VR, sei lá, alguma coisa assim. Ele trabalhou na Microsoft Research, na verdade. Na Research, eu acho que ele criou o VR, não foi isso que ele fala no documentário? Ele é um dos pioneiros do VR, eu acho. Eu não sei se ele foi o cara que criou, mas ele é um dos pioneiros do VR. Esse cara, ele é, na computação, até que ele é relativamente conhecido, cara, assim. Não é um total desconhecido, não. Eu já quero um boneco dele, já decidi. Com aquele cabelo de piaçava, assim, nossa, né? Muito bom. O cara parece como é que é o nome daquele personagem dos Simpsons? O Sideshow Bob. O Sideshow Bob, é verdade. O cara é Sideshow Bob. Se pintar assim, lembra o Sideshow Bob, assim, né? Pode crer, mano. Mas então, eu acho que o primeiro capítulo, assim, né, da história, realmente, eu acho que o argumento central que leva as pessoas a identificarem um certo alarmismo. Para mim, a pergunta é se esse alarmismo é justo, é justificado nesse particular caso ou não, é que, na verdade, a combinação de redes sociais, o alcance das redes sociais, quando a gente fala muito de inteligência artificial, é uma característica interessante. A inteligência artificial hoje em dia, a maioria dos
os algoritmos de inteligência artificial, na verdade, são de código aberto. A grande questão nunca está nos algoritmos, mas está muito mais na massa de dados. Então, você tem o alcance da internet, a inteligência artificial e a massa de dados, ela está sendo usada para criar uma espécie de máquina de alteração da psicologia, quase da fisiologia humana, num nível que não é simplesmente uma diferença de nível das técnicas tradicionais de manufatura de consenso, mas sim você está falando de algo que é a diferença agora de natureza, né? Eu acho que esse é o grande ponto. A primeira grande pergunta é: nós estamos diante de algo, de uma máquina impessoal que é capaz de manufaturar consenso completamente de uma maneira que nós nunca vimos antes na história. Eu acho que essa questão, isso é inédito, e isso realmente vai redundar numa espécie de horizonte de eventos do qual ninguém consegue escapar. Eu acho que essa é a primeira grande pergunta. E eu acho que é importante a gente voltar para a questão da manufatura de consenso, né? Porque historicamente, a ideia de manufaturar consenso ela é praticamente inerente na ideia da democracia liberal ocidental, né? Você pode pegar o pai do marketing americano, né, o Edward Bernays, falava muito da necessidade de uma democracia liberal de manufaturar consenso, uma necessidade quase que moral, né? Se deixar tudo decidir por elas mesmas, elas vão decidir errado. Walter Lippmann, que é uma espécie de decano do jornalismo americano, dizia exatamente a mesma coisa, né? Que fundamentalmente você tem que manufaturar consenso. E o próprio Samuel Flowerman, né, que é um psicólogo americano, psiquiatra americano, também tinha essa noção clara que era fundamental moldar as pessoas da população nativa. Se deixa a população nativa decidir por ela mesma, os resultados seriam terríveis, né? Então é interessante que nesse caso você está levando isso de um modelo no qual você tinha elementos humanos para fazer isso. A gente pode até discutir um pouco mais das técnicas pioneiras do Edward Bernays para fazer isso, né? Ao nível agora que está praticamente, não completamente, mas começa a escapar do controle dos humanos. A gente vê isso em vários dos algoritmos, né, que são usados, que são ilustrados na série, e se isso realmente é uma diferença de natureza, né? Acho que essa é a primeira pergunta. Quando o Zeno fala de alarmismo, a pergunta é: isso é razão para alarme ou não? Uma das coisas que eu acho interessante das várias pessoas que participam do documentário é que eles tinham alguma noção de que poderia ter um efeito maléfico, mas ninguém sabia a extensão, né? Assim, pelo menos é o que eles dizem lá no documentário. A gente não sabe dizer se houve alguma pesquisa, por exemplo. Eu gostaria de ver mais, por exemplo, no documentário, psicólogos ou pessoas mais de ciências humanas, e eles se concentram muito no aspecto técnico. Tem certeza? Pô, teve uma mulher aquela mulher que chega lá pra falar. A Shoshana Zuboff, é isso? A senhora cabeludona. Isso. Sim, a Shoshana. Eu achei que ela chegou ali só pra dar aquela lacradinha básica, obrigatória, e passou. Eles falam muito da parte técnica dos algoritmos. Eu não sei, eu acho que seria muito mais rico se eles expandissem para outras áreas. E sem dúvida, se a gente olhar, por exemplo, a televisão, né, como uma tecnologia que gerou um impacto na sociedade, com certeza toda tecnologia em algum momento gera, né? O automóvel, a televisão. As redes sociais vão gerar um impacto ainda muito maior, e a proliferação até dos tipos de redes sociais também, que eles não diferenciam muito, né? Por exemplo, em nenhum momento você fala sobre o Instagram, qual que é o impacto específico do Instagram, o impacto do Facebook, é muito superficial isso. Tudo bem, é um docudrama, né? Eles gastam muito tempo com aquela historinha lá do menino que... Pode crer. Que cai na armadilha do radicalismo das redes sociais. Aquela foi uma merda. Nossa. Essa parte é muito besta. Então, um dos pontos, eu lembro de ter discutido um pouquinho antes, com o Salazar, eu acho, eu estava recomendando a série para ele, e me parece que, além de ser dividida em 3 partes, ela tem uma espécie... Não é uma série, né? Desculpa, é um documentário. É uma série, assisti só o primeiro episódio. É uma série de um. É uma série de um. Pronto, é uma série de um. O cara não erra nunca, né? Estava certo porque é uma série de um, isso mesmo. Gente, é um documentário, tá? E hoje nem tô bêbado, hein, gente? Você veja só como são as coisas, né? É um desperdício. Ela tem uma espécie, na meu ver, ela tem 2 níveis, isso pra mim que é fascinante, porque se você for olhar, todas as pessoas na série, elas têm uma espécie de perspectiva comum, porque são todos liberais progressistas. Esse é o grande ponto. Então, pra mim, é interessante que uma primeira camada, eles discutem como o que, eu tô concordando com a tese central, né? Como um conjunto específico de tecnologias e conhecimentos sobre a fisiologia, a psique humana, se juntaram numa escala específica para criar um problema que agora a diferença não é simplesmente de grandeza, não é uma manipulação, mas é a diferença de natureza de manipulação. Então eles discutem isso e eles realmente ficam impressionados em perceber como esse mecanismo é usado não só para manufaturar consenso, mas como ele é usado para dirigir as pessoas a consumirem produtos, né, a se produtizarem e produtizarem todo o
universo mental delas, então esse é o primeiro ponto, mas obviamente, aí eles têm aquele problema que fica na dissonância cognitiva, porque é isso que o capitalismo liberal moderno demanda, né? Demanda que todo mundo compre, que todo mundo seja consumidor, que tudo seja mercadoria. Esse é o primeiro nível. Aí o segundo nível, eu acho que quando todos vocês falam, a meu ver, quando se falar, mas ele se perde um pouco quando fala da história do menino. Aí pra mim vem a segunda parte, sem perceber, eles tentam explicar a atratividade de ideologias não liberais, ideologias iliberais, que vão desde do monarquismo, tradicionalismo, até mesmo fascismo, e até, quer saber, comparado com o que a gente vê, até mesmo nazismo. E eles tentam explicar a potencial atratividade dessas ideologias liberais através dessa ideia de manipulação. E é aí que eu acho onde eles se perdem. Que é o ponto aí do Sr. Caverna, né? Que é o primeiro, eles partem de premissas bem interessantes, né? Sobre o que as redes sociais são e quais são as implicações delas. Chegam nas conclusões erradas, né? Com conclusões de que o radicalismo, por exemplo, de direita Exatamente. é algo que é fruto das redes sociais e que, obviamente, você pode explicar que há uma bolha que as redes sociais causam, digamos, onde a pessoa está inserida num contexto onde ela é alimentada com informações que só confirmam os que ela já acredita. Os tais dos bias, né? Que Viés. Os vieses, exatamente. Desculpa, obrigado. Os vieses que elas têm, sim, você pode até partir desse princípio, mas que o fenômeno de uma oposição de direita ou que existe aí hoje correntes políticas que desafiam a esquerda é o fruto dessa radicalização ou dos algoritmos das redes sociais. Aí acho que é um salto lógico muito grande e errôneo, né? Porque não necessariamente isso aconteceu por causa das redes sociais. O que aconteceu é o seguinte, a internet ela permitiu que uma série de opiniões não mainstream ganhassem espaço. Exatamente. É só isso. E o que eu acho é o seguinte, quando o argumento vai sendo construído de uma certa forma. Primeiro eles mostram o problema da rede social, mostram como as empresas despejam o dinheiro no negócio e como elas criam o algoritmo. Aí eles mostram, mas aí o algoritmo sai do controle. É a segunda parte do argumento. Aí depois, como sai do controle, aí acontece essa questão toda do radicalismo de direita, etc e tal. E assim, olha, como eu brinquei aqui antes da gente entrar no ar, eu sou leigo mesmo, então vou pedir ajuda de vocês. Eu tava vendo aquele documentário e tava pensando, eu acho meio, como é que eu vou dizer? Meio conveniente essa questão do algoritmo perder o controle, porque querendo ou não, você tira um pouco da responsabilidade de quem criou o algoritmo. Sim. Porque eu penso assim, poxa, o algoritmo sai do controle. Pô, é engraçado que ele sai do controle, mas continua dando lucro pro povo, né? Exato. Eu queria perder o controle de alguma coisa das minhas finanças e continuar ganhando dinheiro, assim. Poxa, perdi o controle, tô ganhando dinheiro pra caraca, entendeu? Tem duas mentiras que a gente precisa endereçar aqui, né? Primeira mentira é do documentário, não especificamente desse documentário, mas de todo documentário, que ele presume que está apresentando fatos, né? Não está apresentando fatos, está apresentando uma narrativa. Então, quem produziu, quem dirigiu o documentário encadeia as sequências para que a pessoa chegue numa certa conclusão. A gente supõe que o documentário é um negócio totalmente sem viés, né? Sem viés, isso, e que no fim não é verdade. A segunda mentira é essa história dos algoritmos que se perpetuam sozinhos. Os algoritmos têm, especialmente o algoritmo de busca do Google, ele tem arbitragem humana, tem pessoas que estão lá mexendo nas coisas. Tem parametrização, ele não é completamente... exatamente, não é o algoritmo não é um ser sentiente que você bota ele lá e nunca mais olha para ele, não é isso, tá? Eles estão sempre olhando isso, então não existe isso, não. Mas eu acho que vocês estão se atendo ao aspecto técnico, quase que a definição técnica do termo ciência, nesse caso, como um algoritmo que seria capaz de quase que de consciência e inteligência própria. Eu acho que o grande ponto do documentário, os algoritmos, e essa, para mim, é a tentativa de explicar o que eles não conseguem entender. Quando eles dizem que os algoritmos perderam o controle, o que eles não conseguem explicar é uma tentativa deles explicar, né? Eu acho que se fosse usar, qual que é o termo que a gente usa em português para coping? Uma tentativa de, Zeno, me ajuda aí, como é que você usaria uma coping strategy? Uma tentativa de lidar com isso, quase que psicologicamente, como é que ideologias liberais, como eu já falei, entendeu? Que seja o fascismo, o tradicionalismo, o monarquismo, ganharam o espaço que ganharam, entendeu? Esse que é o ponto. Mas por isso que eu tô falando que o desconexão é enorme, porque a verdade bom, o senhor Caverna já sabia disso, que o Zeno, o Salazar e eu somos os mais loucos e muitas vezes nós parecemos comunistas falando. O capitalismo moderno, financeiro, né, transnacional,
tradicional, ele é repulsivo, ele é repugnante, ele é uma visão do inferno, basicamente. Qual que é a ideia dele? Você vai comprar para sempre, você vai morar num apartamento, você deve ter visto aquele vídeo, acho que do Fórum Econômico Mundial, recentemente, né? Em 2030 você não terá nada, você alugará tudo, né? A ideia é que você trabalha feito um condenado no Uber, casa aos 40 anos com uma mulher que já teve uns 37 parceiros sexuais e, eventualmente, pode ser que tenha no máximo um filho. Quer dizer, claro que essa visão é repulsiva para qualquer ser humano normal, que quer ter uma família, quer ter propriedade. Então é natural que os regimes iliberais ou não liberais sejam atraentes. Todo mundo, o próprio Ortega Gasset, que era um ateu, né? Quando ele estava falando da crise europeia, ele falou: o homem precisa de algo maior do que ele mesmo. Não pode ser consumo, né? Não pode ser esse modelo no qual... Você lembra daquele velho meme, né, o Salazar, que falava: eu não vou morar num pod, eu não vou comer inseto, eu não vou ficar me masturbando para realidade virtual. Não é essa vida que eu vou viver. Porque é essa vida que o capitalismo financeiro, mega capitalismo moderno, promete para as pessoas. Então a tentativa dele explicar por que as pessoas se interessam por esse impulso natural de ter uma família, de ter sua terra, de ter o seu trabalho conectado, ter uma comunidade. Tem que ser porque os algoritmos servem de controle, entendeu? Tanto que no final das contas, o que eles estão fazendo? Não obstante os esforços tremendos deles, como o Zeno bem colocou, de tentar impedir a propagação de informações perigosas, que são informações que são contra a democracia liberal de massa, essas são informações perigosas, essas continuam tendo sucesso. Então qual é a explicação? Né? Uhum. Eles não conseguem explicar, porque na verdade está embutido na natureza humana, da natureza humana querer fugir dessa prisão. O algoritmo acaba sendo um bode expiatório mesmo para a criação de grupos que estão interessados na filosofia política, por exemplo, diferente porque assim, queira ou não, né, o que fica bem claro ali, né, a narrativa, o entendimento da história oficial, né, vamos usar o termo marxista lá do materialismo histórico, né, que a história caminha para um destino fixo. O algoritmo é uma espécie de setback, é uma espécie de incômodo nessa narrativa oficial, né. Inclusive, esse documentário, ele tudo bem, daqui a pouco o Netflix, todo mundo esqueceu dessa porra, né? Mas ele serve de suporte no final para coisas temerárias, como agências de fact-checking, perseguição, né, de grupos, né, censura. Assim, ele começa muito bem e termina muito mal, né? Vamos combinar, né? Não, é só ver os exemplos que eles deram de teoria da conspiração, pô. Sim. Tá ligado? Tipo assim, uma das provas que eles deram de quão terrível foram as consequências desses algoritmos todos demoníacos foi eleição de Trump, Matteo Salvini, Bolsonaro. Assim, Pois é. De novo, gente, eu insisto com vocês, é uma crença, é religião secular deles. Você lembra do livro do Francis Fukuyama, O Fim da História. A crença deles é que o escatom chegou. Qual que é a segunda vinda de Cristo? Já que Cristo nem existe. Qual é a segunda vinda de Cristo? É o mundo inteiro com uma democracia liberal, capitalista, um grande livre mercado para o mundo todo, onde o mercado resolve todos os problemas e todos são indivíduos desconectados de tudo e de todos, sem raça, sem religião, sem comunidade, sem família. Agora, o que acontece? As pessoas estão lutando contra isso? Qual a explicação para isso? Por que eles não querem essa utopia, esse futuro maravilhoso? Por que as pessoas insistem em não querer isso? Por que elas insistem em querer famílias? Entendeu? Por que elas insistem em querer casar cedo? Por que elas insistem em querer ir na igreja? Lembra do Obama falando naquele famoso discurso dele, as pessoas que ficam se agarrando a armas e religiões. Pro-life, imagina, que absurdo, pro-life. Exatamente. Então, essa para mim é a grande questão. Então, muito do comentário se perde porque tem essa dissonância cognitiva, eles não conseguem resolver isso dentro da cabeça deles mesmos, entendeu? Como pode isso? Como alguém pode não querer isso, entendeu? Não, eu queria falar que é engraçado como que, se você parar pra pensar, né? Você tá vendo o documentário, os caras estão te alertando, de novo, o início eu acho sensacional, devia passar em escola, tá ligado? Pra as pessoas realmente verem como o vício da rede social é danoso, etc e tal. Também concordo com o Salazar que podia ter acrescentar ali de, sei lá, neurocientista mostrando os efeitos do cérebro, né? Enfim. Mas você tá lá, o chat mostra um problema. E é engraçado que é o seguinte, eles falam do problema, olha, e eu participei disso, eu fui responsável, né? Mais emocionante. Aí, depois, eles estão lá te dizendo o que fazer pro mundo ficar melhor. Eu falei assim, porra, você acabou de falar que foi você que estragou tudo? Agora, se você vai me dar o conselho? Você tá se apresentando como pra resolver os problemas que você mesmo criou, exatamente. Pô, sai fora. E o cacuete mental deles eu vou resolver o problema criado pela tecnologia com mais tecnologia. Exato. Não, porque queira ou não, o Vale do Silício, ele é uma elite iluminista. É como se
os iluministas, né? Eles estão lá na Califórnia, eles criaram lá uma riqueza talvez nunca vista na história, e inevitavelmente os caras, eles se acham os caras que são os grandes timoneiros da humanidade, né? Eles vão levar a humanidade para uma era de ouro, de paz. Fim da história, é o fim da história, tem que lembrar de novo, é a imanentização do escatom, né? O paraíso na Terra é acabar com a história sem a vinda de Cristo. Né? Então, assim, esse é o grande objetivo. O que eles poderiam ter abordado? Eles poderiam ter abordado os efeitos diretos, né? Por exemplo, o Instagram, né? Isso fica claro lá no docudrama, as pessoas sem o celular, sem o vício dos likes. Isso acho que é muito fácil de estabelecer essas relações, e eles tocam nesse assunto, mas eles não desenvolvem muito, né? Então, por exemplo, o efeito, eu gostaria de ver um documentário que pudesse ver o efeito, por exemplo, dos likes na vida de meninas de 14 a 25 anos, né? Versus de meninos, como é que isso afeta. Isso seria muito mais científico do que a mensagem deles. Eles passam rapidamente, por isso que eu não falo da estatística de suicídio, né, de automutilação. Isso. De garotas adolescentes, mas o Salazar, mostrar que existe uma diferença primordial entre o impacto que o Instagram tem na vida de garotas e garotos, de homens e mulheres, senão você está violando um mandamento fundamental da religião civil moderna. Está dizendo que homens e mulheres são diferentes. Eles jamais vão fazer isso. É outra dissonância cognitiva. Tá vendo? Esse é o grande problema. O homem moderno não consegue raciocinar fora dessas superstições da sua religião civil. Exato. Porque uma religião ruim, ela é cheia de superstições. Uma religião boa, sofisticada, é cheia de dogmas. A ruim é cheia de superstições, é o que sobrou. Né? Entendeu? Um negócio que claramente vai contra qualquer noção básica, verificável da realidade palpável, da diferença cerebrais, inclusive, entre homens e mulheres. Vocês devem lembrar daquele documentário famoso Paradoxo da Igualdade, né? Você lembra sobre a Suécia, né? Inclusive tem uma neurofisiologista, uma mulher falando das diferenças fundamentais no cérebro masculino e feminino já na fase fetal, né? Fazer isso é um problema enorme, porque eles vão ter que negar esse fato. Para eles todo mundo é igual. Você tem que lembrar que um dos aspectos fundamentais da democracia liberal, capitalista, financeira, moderna, todos os seres são unidades funcionais de produção e consumo. É isso que as pessoas são. Qualquer coisa fora disso, pertencer a uma família, pertencer a uma igreja, pertencer a uma comunidade, pertencer aos escoteiros, né? Pertencer aquilo que o Philip Blondy chamava de instituições intermediárias, tudo isso é uma barreira que evita a máxima eficiência de produção e lucro. Então, por essas e por outras, né, que assim, não dá para levar muito a sério. Eu acho que é um bom passatempo. Eu acho que ele te faz pensar, mas como todo documentário enviesado à la Michael Moore, né, ele vai levar você a conclusões erradas, principalmente no que diz respeito à criação de grupos que desafiam o pensamento mainstream, né? Corrente, sim. Então, assim, quer dizer, por mais que você fale assim, olha, Flat Earthers, né, que é a terra plana, por mais que você discorde dos Flat Earthers, qual é o problema de existirem os Flat Earthers? Segundo eles, é justamente os Flat Earthers vão destruir o mundo, eles vão pilotar Boeings daqui a pouco e eles vão bater em paredes, deve ser isso, eles devem achar isso, né? Assim, é maluco. Parede não, no domo. No domo, né? Exatamente. Domo, isso. Eles devem achar que os Flat Earthers são uma ameaça gigantesca, né? Porque eu vi também um outro documentário, agora eu vou fazer uma cross-referência ao documentário dos Flat Earthers. Quando você vê o documentário, assim, muita gente ali da Terra plana, você vê que tem pessoas lá que acreditam, tem pessoas que querem aparecer, tem vários tipos, né? Não interessa, como qualquer grupo. Mas assim, eu não chego à conclusão de que aqueles caras são perigosíssimos. Ali dá a impressão que assim, nossa, se os Flat Earthers tomarem conta do mundo, o que vai acontecer, né, Carol? A sociedade vai entrar em colapso. É mentira isso, cara. Não vai acontecer, né? Eles usam muito a presença de certos grupos e certas dissidências políticas como se fossem realmente os caras que vão levar o mundo pro caos. E aí a gente volta para essa narrativa de que realmente o mainstream, ele é o dono da história, ele tem a história, ele tem as chaves do futuro, né, desse futuro brilhante, e qualquer desvio disso é voltar para trás e afundar a Terra no caos e na destruição, na morte. Enfim, é uma maluquice, né, cara? É o que nos separa do céu, né? É uma coisa que, por exemplo, há 40 anos atrás, se você olhar pré-internet, cara, as pessoas tinham grupos de interesses diversos e, é claro, eles não tinham a oportunidade de ganhar espaço e escala como tem na internet, isso é fato. Mas isso nunca causou nenhum problema que não seja
a simples existência deles. O negócio não evoluiu para uma guerra, não houve uma crise de proporções bíblicas por grupos dissidentes, como os Flat Earthers ou coisa parecida. Os caras, sei lá, que bebem urina de manhã, que acham saudável. Não quero saber disso. Cara, é impressionante, impressionante. O que mais causou problema no mundo foram ideologias muito racionais, né? Com certeza. Então, a gente tava falando outro dia, sei lá, foi hoje, tava conversando aí no grupo sobre o secularismo, né? Acho que foi o Macron que... O secularismo nunca matou ninguém. Isso. O secularismo nunca matou o cacete. Então, o que é mais perigoso? Os Flat Earthers ou o secularismo? Claro que é o secularismo, porra. Ô, Salazar, fala pra mim, quem matou... Vamos ficar num negócio bem... Muito mais aparentemente benigno. Que crença é mais perigosa? Que é acreditar que até você ser um contador ou um encanador que acredita que a Terra é plana, ou seja, a sua profissão geral não tem impacto nenhum naquela sua particular crença peculiar, ou alguém que acredita que a vida não começa na concepção. Exato. Qual o número de mortos? Qual que é a pilha de mortos de quem não acredita que a vida começa na concepção versus quem acredita que a Terra é plana? É simples assim, entendeu? Até vamos pegar um outro grupo, os anti-vaxxers, né? Os caras que não querem tomar vacina. Eles fazem tanto mal pro mundo quanto... Tu encontrou a política de imigração na União Europeia? Exatamente. Por exemplo? Entendeu? Quem tem mais poder? Acho que a resposta é quem tem mais poder. Claro, se os anti-vaxxers tivessem muito poder assim sobre o universo, poxa, talvez eles passem o estrago. Mas qual que é a chance desse grupo ganhar esse poder? Zero. Enfim. Voltando no ponto do Walter Lippmann lá, que ele considerava que uma classe fundamental na manufatura do consenso eram repórteres, né? E em qual veículo de comunicação os anti-vaxxers ou os flat earthers têm qualquer tipo de cobertura positiva? Simples assim, então eles não têm poder nenhum, né? O caso engraçado com o flat earther, evidentemente eu não sou um flat earther, o cara acredita que a Terra é plana. Falei, sério? Olha só, você acredita que mulheres podem servir na frente de combate no exército? A sua crença é muito mais cretina, muito mais insana. É verdade. Você acredita, sem nenhuma evidência, que a separação de poderes, um governo com separação de poderes, redunda em boa governança? Historicamente, em 50 anos de história, quantas evidências você tem que esse modelo de governo é melhor do que o modelo de governo centralizado? Você acredita nessas coisas? As coisas que você acredita são muito mais bizarras. Olha só. Exatamente. Voltando agora ao ponto do documentário, eu acho que assim, seria muito mais de serventia a todos se ele se atesse aos efeitos psicológicos, aos efeitos individuais do que grupo. Seria um outro documentário, mas sem dúvida eu concordo que os efeitos, especialmente os efeitos, por exemplo, só você explorar essa questão das garotas adolescentes, que o número de suicídios realmente é bem correlacionado com o aumento, a expansão. A própria questão do OnlyFans, né? Uma tragédia generacional, mas eu insisto com você, aí você estaria advogando contra a maximização da liberdade individual, inclusive liberdade sexual feminina, e das consequências civilizacionais disso. Então, por isso que eles não podem fazer, eles não podem chegar lá. Você tem que lembrar que eles têm os seus poços mentais sobre os quais eles não podem nem se aproximar, né? Caso contrário, eles têm uma espécie de tilt devido à dissonância cognitiva. Explica aí o que é o OnlyFans, não sei se todo mundo sabe. OnlyFans é prostituição em escala industrial, em escala planetária na internet. Basicamente garotas publicam vídeos eróticos. E cobram uma assinatura, né? Cobra uma assinatura, vai tipo $5. Se você quiser ver minhas fotos nuas aqui, eu cobro $5, $3. É assinatura ou é o one shot que paga? Assim, eu entendo que é assinatura. Pelo que eu entendi, quando eu li uma matéria no New Yorker, fazendo a New Yorker festejando isso, falando de garotas que fazem OnlyFans e ganham até $100 mil por mês com OnlyFans, entendeu? Era assinatura. Sei, ele é o New Yorker, né? Sei. New Yorker. Pegamos ele no pulo. Não, mas eu falei que eu faço esse trabalho por vocês. Lembra do episódio 13 horas? Eu fui lá ler. O que eu fui ler? Você lembra que eu fui ler? Vanity Fair por vocês. Deixa eu acessar esse site. Eu preciso do adicional de insalubridade, inclusive, de todos vocês. Mas o interessante do artigo, evidentemente, era que estava festejando, né, isso como uma espécie de empoderamento feminino. A mulher pode fazer o que ela quiser. E você vai ver a rotina da mulher. Era assim, horrorosa. Né? É assinatura, $25 por mês e tal, também. Então, eu tomo, sabe? Aí de manhã eu levanto, eu tomo café nua, entendeu? Depois, às vezes, aí eu faço um vídeo sobre isso. Aí tinha uns falando, que dependendo do quanto o cara paga, eu tenho que me masturbar. Às vezes tem cara que quer que eu vomite, né, pra ele. É essa vida, entendeu? Quer dizer, são escravas, evidentemente, são escravas. São tecnoprostitutas escravas, entendeu? Isso é uma febre, é uma praga que se alastrou, começou nos Estados Unidos, se alastrou. No Brasil tem o seu
No Brasil tem até as conservadoras OnlyFans, né? Porque sabe como é que é? A direita brasileira na sua perpétua starvation sexual, né? Então, ó, a Anitta, em primeira mão na Liga dos Leigos, a Anitta decide criar perfil no OnlyFans. Tá aqui. 31/10. Olha, eu me lembro de ter lido uma matéria muito interessante uma vez, um artigo longo, eu acho que foi naquele Claremont Review of Books, né? Tem o cara falando assim, os Estados Unidos, eles pensam que eles são a Roma, eles estão nos últimos dias da Roma, da República do Império Romano, mas na verdade não, nós somos Cartago, nós temos inclusive, assim como Cartago, nós temos inclusive a prostituição cultural no templo das mulheres, né? Que no caso de Cartago elas iam para os templos, né? O templo de Ishtar, se prostituir cultualmente, e nos Estados Unidos elas vão para a universidade para fazer isso. E sacrificar bebês também, né? Que é uma prática. E sacrificar bebês, muito obrigado, o culto a Moloch. Então, tinha o culto a Moloch entre os cartagineses e modernamente quem faz esse papel é Planned Parenthood nos Estados Unidos. Então nós não somos Roma, entendeu? Roma é muito boa demais para o que a gente faz. Nós somos Cartago, somos os últimos dias de Cartago. Estava refletindo sobre esse assunto, lembrei de uma história apócrifa, né? Provavelmente não é verdade, que os esquimós, né? Os Inuit lá do norte da América do Norte têm dezenas de palavras para falar de neve, né? Que é tão presente no Rio de Janeiro que tem muitas palavras para referir aos diferentes tipos de neve. A gente tem diferentes palavras para falar dos diferentes tipos de prostituição, né? Você tem Egel, sim. Acompanhante, OnlyFans, você descobriu os diversos formatos de prostituição que a gente tem hoje, que são infinitos, impressionante. E, obviamente, tudo isso é potencializado, e aí eu acho que até há um argumento para ser feito, né, Zeno, que é potencializado de uma maneira que não há uma diferença simplesmente de grandeza, uma diferença de natureza, isso é potencializado também pelas redes sociais, né? Basicamente, você tem uma rede global de prostituição e você tem a atratividade para essa rede global é enorme, porque o cérebro feminino, por uma série de características específicas, inclusive por milhares de gerações de adaptações biológicas, a moeda da mulher é a atenção. Então você dá à mulher a possibilidade dela ter milhares de homens dando a ela atenção, aquilo é praticamente irresistível. Além de atenção, é uma percepção de status, né? Percepção um de certo status, grupo exatamente. tem um monte de seguidores, ter seguidores no Instagram, seguidores no OnlyFans, onde quer que seja, é um status percebido. Mesmo que não seja um status que redunde em alguma coisa real, né? Ainda assim é status. Redunda por um tempo, de qualquer forma, e é que isso é um canto da sereia para ela, né? Quer dizer, ela não percebe que aquilo vai acabar uma hora. Então, naquele período, nós já tivemos essa discussão quando nós discutimos aquele filme The Brad Pill, né? Basicamente, a mulher do pico da atratividade sexual dela, sei lá, dos 16, 17 aos 25, entendeu? Ela tem o mundo a seus pés, e ela acha que aquilo nunca vai acabar, né? E é isso que essa rede social tá, na verdade, transformando em arma, né? Pra atraí-la. Então, mas assim, discutir isso aí, por exemplo, seria um outro documentário. O que você tá discutindo aqui é um negócio que você pega aquele livro esqueci o nome do Unwin, né? Sexo e Cultura, onde ele avaliou dezenas de civilizações para demonstrar, é um arqueólogo britânico, para demonstrar que existe uma relação direta entre o atingimento de altíssimos patamares civilizacionais e a restrição da liberdade sexual feminina. Isso é anátema, né? Como é que essas pessoas em particular vão falar isso? Você tá louco? Você é maluco? Você é o Talibã, então, né? Tem que lembrar que a direita, e nesse caso a própria direita já caiu por isso, né? Hoje, basicamente, você não tem uma direita que fala, não, eu acho que no mínimo nós temos que avaliar qual é o impacto genético, até digênico mesmo, da liberdade sexual feminina. Ninguém praticamente faz isso. Tirando alguns loucos, né, que vão ser taxados de fascistas, como eu vou dizer, pelo menos eu, né? Ninguém mais nem faz isso, né? Que você tá fora do universo mental, não é só da direita, não é só da esquerda, não, da própria direita. Por isso que eu vejo que é um problema de atacar isso aí, o Salazar. Porque você tem que desmontar esse arcabouço mental completo. É por isso que eles ficam nessa situação onde a tentativa é exatamente o que o Zeno falou. Eu vou tentar resolver esse problema de excesso tecnológico com mais tecnologia, mais tecnologia, mais tecnologia. Entendeu? Mais tecnologia e mais ação. Nesse caso, não é nem governamental, porque como bom iliberal que eu sou, eu não tenho nenhum problema com a ação do governo. É mais ação tecnocrática. Né? Isso é interessante, que é o que eles clamavam no final por mais regulação tecnocrática. Aqui é o especialista, como é que era? O cara especialista em ética, o cara que... o especialista em ética. O especialista em ética, né? Sim. Que é o cara mais... É o Tristan Harris, sim, né? Do Centro de Tecnologia Humana. Isso, que foi o... Como é que era? O eticista de projetos, né? Engenheiro de ética em português do Google, né? Porque você vê só que ele não consegue escapar dessa prisão, né, mental. Como é que ele vai fazer? Como é que eu respondo a isso? Ele usa uma expressão particularmente perturbadora lá numa hora, não sei se foi um ato falho ou não, que ele fala de mensagens não reguladas. Fala, não podemos deixar mensagens não reguladas circularem. Existem vários projetos, né? Um deles que eu já vi, por exemplo, ele tem a ver com cadeias de conteúdos, para você saber a origem de um conteúdo desde o início,
né? Isso teria uma cadeia de autenticação, digamos. Que essa é temerário, né? Porque você vai sempre chegar, por exemplo, quem gerou esse conteúdo aqui? Vamos ver quem é. Aí os caras vão atrás das pessoas. Não que eles não consigam fazer isso hoje, mas imagina você implementar um sistema que você consegue validar a cadeia inteira, né? Por onde passou aquele conteúdo, só para combater, sei lá, fake news. Mas, então, o que é fake news, né? O que é fake news? A vida começa na concepção, é fake news para as pessoas, né? Em última instância, é isso que vai acontecer, entendeu? Pois é. Você falar um negócio desse. Só vamos deixar o convidado falar um pouco? Não, eu tô vindo aqui tudo aprendendo e podando. Não, mas eu acho que é isso por aí mesmo. Tipo assim, o documentário ele é bom em certo momento, mas ele também acaba pecando por tudo isso que a gente tá falando. Tipo assim, ele acaba sendo mais uma tentativa de, no fim das contas, usando uma expressão aqui mais popular, né? Acabar com o tio e a tia do Zap. Sim. Entendeu? Porque esses caras são um problema. Os caras que olham, nossa, legal, pum, compartilhei, mandei pra minha sobrinha, entendeu? É esse que é o problema dessa galera. E o problema, e só, né, o Sr. Caverna, que pra mim, de novo, a gente discutindo várias vezes aqui nesse programa, até individualmente com cada um deles, com o Zeno e com o Salazar, e que é a armadilha eleitoral no qual a esquerda se encontra hoje, né, porque ela evoluiu de campeã do povo e do trabalhador para campeã dos degenerados sexuais, né? Hoje a esquerda basicamente milita por degeneração sexual. E um tio e a tia do Zap tem, que é isso? A nível quase que instintivo, uma completa rejeição disso, né? Esse que é o grande problema, né? A esquerda hoje é escrava do trinômio, é drogas, aborto e sexualidade, né? Todas as formas. Sexualidade, degeneração sexual. Sim. Lembrando que a ideia da escola de Frankfurt existia um lumpenproletariado sexual, e o objetivo é a humanidade só será feliz quando todo mundo puder realizar todas as suas fantasias sexuais. Como o cabedal de fantasias sexuais é infinito, então você tem que dar acesso a todo tipo de perversão, né? Vamos dar uma organizada aqui só. Então eu acho que a parte boa do filme, onde ele acerta aqui os alertas que ele manda, é que são sobre essa dinâmica do vício, que essas redes sociais usam, querendo ou não, acabam criando esse loop de vício nas pessoas, essa dose de dopamina que recebe quando alguém dá um like. Eu acho também que tem o risco do uso excessivo de tecnologia. Tem a menina lá da parte dramática do documentário, que tem 11 anos, para mim, a menina daquela idade não devia ter celular, muito menos perfil em rede social. É uma situação muito perigosa. Tem coisas que o documentário não aborda, como assédio sexual, né, sexualização precoce, fala ali um pouco de cyberbullying, e a falta de responsabilidade que essas empresas têm, né, sobre o produto que elas desenvolveram e estão distribuindo. Mas eu só entendi bem a sua pergunta, eu gostaria de até ter uma percepção de todos os presentes. Se eu entendi a sua pergunta, o documentário, ele tem razão em ser alarmista? É realmente algo novo na história da humanidade? Não é essa a pergunta? Ou é simplesmente uma super expansão do modelo tradicional de TV, jornais, educação pública, que agora está sendo levado para a internet? É só isso? Eu acho que essa é a primeira pergunta. Vocês concordam que é? Eu concordo que é um negócio novo. Eu acho que os efeitos ainda nem são completamente entendidos. Essa é a minha impressão também. Tá, principalmente, assim, a gente está vendo a primeira geração que cresceu com redes sociais. Com internet, né, na verdade. E, sei lá, a internet e as redes sociais acabam mediando a realidade para essa geração, né? Não, é muito diferente das gerações anteriores, que o relacionamento com tecnologia era uma coisa totalmente lateral, né? Não estava no centro da vida das pessoas. E outra coisa que eu acho interessante que ele coloca lá, e eu achei muito interessante essa sacada, acho que foi até o cara do Dredd lá que falou, que ele falou o seguinte: o ser humano, ele de certa forma, né, ele usa o termo evoluiu, né, vamos lá, ele evoluiu pra, como ele fala? Tipo assim, se importar com a opinião alheia, tipo assim, poxa, eu tenho que me comportar de certa forma, porque senão o grupo social vai me excluir. Agora, mas ele joga uma muito boa assim, agora, alguém conseguiu, acho que foi até um indiano, não foi nem ele, alguém já conseguiu, será que a gente evoluiu pra conseguir lidar com a opinião de dezenas de milhares de pessoas? Sim, exatamente. Pô, aí eu pensei, cara, ele não fala isso lá, mas eu pensei, olha que coisa, a gente tá, hoje em dia, o que a expansão das redes sociais causou foi que você tem um enorme número de pessoas que tá vivendo na prática todos os ônus que você antigamente só um rei, um imperador tinha. Que era o seguinte, poxa, eu tenho um monte de gente que se importa com tudo que eu falo, que eu penso. Pô, isso era um cara no império que tinha esse encargo. Hoje em dia, qualquer menininha de 12 anos tem isso. Ela tem cabeça pra lidar com isso? O menino não tem. Entendeu? Isso é um peso terrível. É pior que isso, né, Sr. Caverna? Por que
a gente é contra o uso de, sei lá, álcool, cigarro, drogas por crianças, né? Porque o cérebro tem formação até os 21 anos. Qualquer efeito que tenha alguém que vai ter uma dieta de maconha dos 12 aos 25 anos, o que vai acontecer com essa pessoa? É a mesma coisa, a gente não sabe. Todo esse ciclo de dopamina que essas redes sociais geram vai ter efeitos na formação mental da criança, né? A gente não sabe do resultado. Esse para mim é um aspecto primordial, né? Essa é uma excelente sacada, voltando ao ponto que o Salazar começou fazendo, né? No fundo, a geração, os millennials, né? E a geração Z, na verdade, elas cresceram com os cérebros imersos na dopamina das redes sociais. Imagina que isso não muda em nada, né? É a estrutura cerebral, os aspectos mais primordiais da personalidade das pessoas, é simplesmente negar o que a gente consegue observar no mundo real, né? Sim. Mas por isso que eu volto o texto é alarmista, mas esse é um alarmismo que é absolutamente justificado, a meu ver. Sim. A situação é alarmante mesmo. Nós estamos basicamente criando nossas crianças num novo universo de dopamina constante. Existe uma lenda, né? Até não sei se é verdade, e dane-se, se não for verdade, vai ser agora. Ó, fake news. Fala assim, estudos apontam que o Steve Jobs, quando era vivo, não deixava os filhos usarem celular, tablet, sei lá, enquanto ele estava vivo ainda. Por quê? Porque já existiam estudos que as próprias empresas conduziam internamente que diziam que a tecnologia tem um efeito deletério na vida das crianças. Assim, independentemente se isso é verdade ou não é difícil de imaginar, porque você vê que a tecnologia, ela altera o curso, primeiro, de como as crianças aprendem, de como elas se relacionam. Então, assim, é rato de laboratório, né? É de se esperar que alguma coisa vai mudar. E, assim, fazer laboratório em escala global é perigosíssimo, né? Já seria perigosíssimo, obviamente, fazer com qualquer ser humano. Mas imagina você largar essa tecnologia no mundo e falar, não, o mercado... Aí vem a interrupção do capitalismo na cabeça das pessoas. Não, vai se resolver. O livre mercado resolve tudo. Que é o equivalente do o livre mercado resolve tudo. Confia em Deus. Vai se resolver. Não, tudo vai se resolver. Assim, é realmente muito complicado. Eu acho que o documentário acerta muito nisso, só que ele não desenvolve. Então, poxa, quem sabe alguém tenha uma ideia de fazer um documentário mais profundo, que leve mais a sério essas questões, porque eu acho que elas são mais fáceis de verificar, né, através de pesquisa, de estudo, e não tem viés isso, né, gente? Isso claro, tem a questão que a gente discutiu agora há pouco sobre mulheres, diferentes de mulheres e meninas e meninos, homens e mulheres, de como é que eles se relacionam, mas você consegue, pelo menos conduzir um estudo minimamente sério. Assim, só para reforçar o ponto, né, o Salazar, antes do Zé não poder falar, sim, certamente, no mínimo você encontra artigos no qual, claro que tanto o Bill Gates quanto o Steve Jobs regulavam o acesso das suas crianças a celulares, a tablets, né? Você tem estudos incluindo, não que ela tenha hoje em dia grande credibilidade, mas ainda assim, até mesmo a própria Organização Mundial de Saúde chegou a citar um dos estudos no qual se recomenda que você limite para crianças abaixo de 5 anos o acesso a celulares ou a tablets para menos de 1 hora por dia. Então isso existe a filosofia educacional da escola Waldorf bane celulares e até computadores na educação até muito tarde, praticamente até quase ao final da adolescência. Então esse é fato, assim, você pode verificar, você já tem uma massa de dados que no mínimo permite que você discuta, que no mínimo torne respeitável a proposição de que o uso contínuo de celulares, tablets e até computadores por crianças tem efeitos deletérios mesmo no cérebro, na formação cerebral. Alguém mandou um estudo essa semana dizendo que tinha mensurado a redução de QI, né, na geração Sim, Z. com certeza. Por outro lado, você vai criar, né, ao retirar, vamos supor que você retirou completamente toda a tecnologia do seu filho. Se ele morar numa grande cidade, ele vai virar um alienígena também, né? Então, assim, como é que você lida com essa situação? Porque todos os amiguinhos, né, o ambiente onde ele vai estar cercado de tecnologia, ele não vai ter acesso. Também é uma questão complicada. Eu não moro em grande cidade, mas daqui a uns anos vocês me perguntam porque aqui em casa é tudo banido, cara. E
Porque e até a minha filha, ela ficava reclamando, até antes ela reclamava mais. Pai, mas todas as minhas amiguinhas têm. Eu falei, mas eu não sou pai das suas amiguinhas, eu sou seu pai. E assim, a gente limita, e eu acho o seguinte, uma coisa que eu vi lá, e que eu achei interessante, é o seguinte, que ele fala, acho que até aquele Ruivinho fala no início, que a gente tem que usar, ele falou assim, a gente não usa mais o celular como uma ferramenta. Ele até falou assim, uma ferramenta, sei lá, um martelo. Você não chega em casa, pega o martelo, fica olhando pra ele, não. Quando você precisa, você vai lá e pega, entendeu? Eu acho que quando você tenta limitar, por exemplo, pensando numa criança, eu acho que se você limita ao máximo ele ter o próprio celular para ter as próprias redes sociais, a tendência, eu acredito, que é ele ter mais esse olhar de ferramenta pro negócio, entendeu? E quando puder atrasar, né, aquela história, ele vai ganhar maturidade para entender melhor o que é aquilo, né? Exatamente. E não ser uma ferramenta, ao contrário, né? Ele vira a ferramenta das redes sociais. Exatamente. E ele vai desejar outras coisas. Porque o problema dessa galera é que a única coisa boa que eles veem na vida dele é aquele celular, é aquilo ali. É a única coisa boa que eles pensam, não, o que eu faço quando eu tô, assim, não só à toa, não, eu quero me divertir, quero uma coisa boa. Ele vai lá e pega o celular. É a única coisa positiva que vem na vida dele. E quando você pega uma criança e tenta tirar ao máximo telas da vida dela, ela começa a olhar pro em volta e ver que tem muita coisa pra ela fazer, entendeu? É verdade. Inclusive, uma coisa que eu também já li é o seguinte, né, trabalhos manuais. Isso. Como as crianças hoje em dia, elas não fazem mais trabalhos manuais, elas não têm coordenação motora já. Exatamente. Você começa a perder a coordenação motora. Então, você vê um monte de criança aí com problemas sérios, motores, inclusive. E afeta até na escrita, porque a criança perde aquela... eu esqueci o nome técnico, mas tipo assim, como é que é o nome? Não sei o que, fino. Habilidade motora fino e a coordenação, que eles chamam de coordenação olho-mão. Isso, exatamente. Ele perde exatamente isso, porque na hora de escrever, ele vê que a mão dele, ele não tem controle da mão dele. É uma coisa bem, bem bizarra mesmo. E para lembrar em homenagem ao nosso próprio Zeno estoico, né, que é um dos aspectos do estoicismo, é exatamente esse treino da vontade. Em grande medida, você está treinando a criança para algo que todo mundo tem que ter, inclusive nós adultos, que é a capacidade de viver privações por um tempo específico. Isso tem muito a ver com a ausência do vício em endorfina. Isso. Por isso que eu falei, não estão hoje, né, nas escolas Waldorf, mas certamente é um sistema educacional, né, do Rudolf Steiner, né, do Waldorf Education, tudo isso que a gente discutiu, há escolas, inclusive no Brasil, a escola Waldorf, onde tudo isso é aplicado, né? Além de você não ter acesso a computador, você não tem nem a computador na educação, você tem que escrever, tem sempre o contínuo execução de trabalhos manuais inclusive sofisticados, porque inclusive treina a própria capacidade da criança de lidar com frustração. Se você tem que esculpir, sei lá, literalmente, você tem que esculpir um cavalo em mármore, esculpir em mármore é uma desgraça, porque se você errar, você vai ter que destruir o mármore e fazer de novo. Então você começa a participar desse processo todo de dificuldade de enfrentar uma realidade específica e enfrentar a frustração e ser capaz de superar a frustração. E o virtual também, né, assim, tem um outro aspecto que é viver um mundo que não que é apenas uma simulação, né? O mundo virtual, ele não é. Aí você pega jogos, né? Os jogos, eu, por exemplo, cometi esse erro com meu filho, que foi o seguinte, eu sempre gostei de jogar, né? De jogar videogame, essas coisas. E eu achava que não teria problema nenhum de eu introduzir jogos pra ele muito cedo. Só que o universo dos jogos hoje, ele é infinitamente mais rico do que o universo dos jogos que eu joguei no passado, né? E aí o que acontece? Aquilo meio que embota os sentidos da criança. Assim, ele fica ali tomado por aquilo de uma forma que o mundo real pra ele não é atrativo. Eu vou contar uma história real pra vocês. Na igreja que eu frequento, tinha um menino lá que era bem tímido e tal, e a gente na época tava trabalhando com galera pré-adolescente, e aí eu tentei me aproximar ali pra tentar enturmar ele na galera, né? Porque vi que ele era muito fechadão e pá. E aí o que aconteceu? Felizmente a mãe dele faleceu, e aí eu fiquei muito preocupado. Falei assim, cara, aquele menino já era assim, pô, agora a mãe morrer, cara, caramba. E fui lá, né? E aí foi perto do aniversário dele. E aí no aniversário dele eu fui do trabalho direto pra lá, tipo assim, né? Pensei, vou dar um parabéns lá pra ele, pelo menos. Pensei que ia chegar lá e ia ter alguém, uma festa, só tinha ele na casa. Caramba. Aí eu, fulano, cadê sua... Que ele tava morando com a avó. Cadê sua avó? Ah, tá trabalhando. Não, entra aí, pô. Aí eu, tá bom, né? Entrei, fui dar os parabéns pra ele. Pô, pensei, vou ter que consolar o menino, porque vai chorar, lembrar da... Cara, eu juro pra vocês, a gente ficou conversando e ele jogando Free Fire, acho que é o Free Fire. Mano, eu fiquei assustado, porque assim, eu
eu acho que eu sou jovem, mas eu já sou velho, né? Então eu não tenho contato com essa galera, eu não sei o que tá se passando. Cara, o cara ficou, há quase uma hora que eu fiquei lá, ele ficou sentado, olhando pro celular, o dedão dele parecia que tava, sabe, mexendo assim, e jogando aí. E aí, vamos? E assim, ele praticamente... Eu falei, cara, não parece que esse cara acabou de perder a mãe, que é aniversário dele, entendeu? E que não tem ninguém aqui. E tava totalmente absurdo naquele negócio ali. E eu fiquei assim, meu Deus. Sim, aquilo suga toda a atenção mesmo. Assustador, verdade. cara. Assustador. Assustador porque não é um negócio... Aí você invade, né? Uma coisa é o passatempo, né? Isso. Eu vou entender isso aqui como um passatempo, uma diversão. Não, aquilo passa a ser o escape, né? Ele escapa para dentro daquele negócio. Não tem outra explicação. E pensando uma perspectiva mais de médio e longo prazo, eu não sei se vocês conhecem o Gugu, o filho do Olavo. Não. Já vi coisas dele. Já vi coisas também assim dele, sim. Eu sei que ele dá cursos, inclusive. Tem um vídeo dele no YouTube sobre sentido da vida e vocação. É muito interessante. E uma coisa que ele fala interessante sobre vocação é que o que seria vocação lá na explicação dele? É como se fosse a conjunção de uma série de habilidades que você desenvolve ao longo da vida e que no fim, naquela miscelânea ali, você vai encontrar a sua vocação verdadeira. Aí ele até fala assim, então, se você tem 30 ou perto de 30 anos, você fala, não achei minha vocação. Assim, filho, não, você não tem ainda. Você tem que primeiro desenvolver um monte de habilidades diferentes para você chegar a essa conclusão. Poxa, achei minha vocação aqui. Essa galera, gente, o que eles estão desenvolvendo? Nada. Em quem entendeu? eles estão se moldando, né? Estão olhando para quem? Exatamente. A perspectiva é realmente deprimente. Em última instância, essa imersão em redes sociais está para a vida, assim como pornografia e masturbação está para o sexo de verdade, né? É um simulacro. E você fica preso naquele simulacro, porque no simulacro não tem desafios, não tem frustrações. E aí vem outro ponto muito importante do Zen, um cérebro infantil que está em formação, se é verdade que existe muito mito sobre o fato, o cérebro humano não se forma até os 25 anos. Isso não é, na verdade, não é verdade. Você não tem comprovação disso, mas certamente o cérebro infantil está em formação. E é um cérebro infantil que está em formação e agora banhado permanentemente numa bacia de endorfina. Qual vai ser o resultado disso, né? Exatamente. Bom, sempre uma mensagem de otimismo aqui, né? Sempre. Liga dos Leigos sempre olhando para a humanidade com aquele olhar de tudo vai dar certo. Assistam nosso episódio do Una Bomber, né? Esse é o que eu posso dizer. Não, então, assim, qual seria talvez um uso mais responsável da tecnologia? Então, eu acho que a tecnologia não vai, a menos que a gente volte para o mundo do Una Bomber, que eu acho muito difícil, a gente inclusive já discutiu isso, né? Episódio 12, tá? A tecnologia vai ficar, pelo menos por um tempo, né? Até ter um Armagedon. Qual seria o uso, né, da tecnologia? Acho que a gente não pode misturar duas coisas. Uma coisa é a tecnologia, outra coisa é redes sociais. Eu acho que todo mundo pode viver perfeitamente bem sem redes sociais. Eu apaguei meu Facebook, eu nunca tive Instagram, nunca me fez falta nenhuma essas coisas. Mas acho que... Você não tem OnlyFans, Zé? Não tenho OnlyFans. Você não tem OnlyFans? Não tenho. Caramba. Então, eu acho que a gente tem que começar a separar. Ele paga menos $15, ele paga para as pessoas acessarem o OnlyFans. Menos $15 por mês. Mas antes da gente chegar nessa questão de recomendações, eu queria chamar a atenção para umas coisas que eu acho que o documentário erra muito, assim. Eu acho que a primeira coisa é tratar essas empresas de tecnologia como alheias ao processo político, né? Hoje a gente sabe que Twitter, Facebook, eles são atores ativos, né? Eles têm as suas agendas, promovem o conteúdo que eles acham que é adequado, ou suprimem o que eles não concordam. A gente viu o exemplo aí do dossiê do Hunter Biden, né, o filho do Joe Biden, candidato à presidência, que um jornal americano, o New York Post, fez uma matéria com achados lá de um notebook que obtiveram lá de alguma forma, e as matérias foram simplesmente suprimidas do Twitter, do Facebook, durante vários dias. Né? Inclusive a conta do New York Post foi banida por um tempo, parece que agora voltou, mas... Voltou eles, o Twitter desistiu, aparentemente a pressão foi muito grande, parte até porque houve pressão governamental, né? A gente sabe de pessoas que foram banidas, né? Alex Jones, acho que é um caso mais célebre aí, não que eu simpatize particularmente com ele, mas ele foi banido de uma forma orquestrada de todas as plataformas, né? Apple, Spotify, Facebook, Twitter, no mesmo dia todos baniram as contas dele. E outros casos menores, né? A gente sabe que isso acontece, pessoas que têm canais no YouTube são demonetizados, né? Sem explicação, a pessoa para de receber, apesar do canal continuar ativo, ela para de receber dinheiro daquele conteúdo que ele está publicando, e que o Facebook, o
YouTube está usando para promover propaganda. Então são questões bastante complexas. O Zeno, eu acho que é muito bom que você tenha tocado nesse ponto. A gente pelo menos precisa falar um pouquinho de uma grande questão agora política americana, que é a questão do Section 230, da seção 230 do Código de Decência nas Comunicações, que é uma lei aprovada pelo Congresso em 96, né, que, na verdade, essas empresas hoje, essas mega corporações multi-bilionárias, na verdade, elas se escondem atrás de uma parte específica dessa lei de 96, que foi criada no começo para proteger as pequenas empresas de internet, né, que a ideia básica da seção 230 é que os provedores de comunicação alegam que eles, na verdade, eles são um meio, eles não são editores, portanto, eles não são responsáveis por o que é publicado usando as plataformas deles. É essa a situação corrente. Olha, então se alguém publicar propaganda, sei lá, neonazista, islâmica, incitando ataques terroristas, nós não somos responsáveis. Porém, ao começar a editar, e o interessante é que eles começaram no que seria convencionalmente chamado de extrema-direita, né, começaram retirando o Andrew Anglin, que é realmente um nazista de fato, não é nem ironicamente, ele é nazista mesmo. Aí começaram com o Andrew Anglin, não, mas eu não sou Andrew Anglin, tudo bem. Agora tiraram o Alex Jones, mas o Alex Jones também é assim. Agora já estão removendo o New York Post, que é um jornal basicamente conservador, bem trivial, né? Então a ideia básica de remover essa seção 230, ou não permitir que ela seja aplicada a Google, Twitter, Facebook, transforma essas empresas em editores e não mais em meios. Uhum. E, portanto, agora elas podem ser efetivamente processadas pelos conteúdos, mas elas já estão sendo editores. Então, na verdade, esse é um grande embate que o documentário sequer toca, né? Interessante porque isso, por si só, já seria uma excelente medida, que nesse caso é governamental, como aqui nós não somos adeptos da Igreja do Santo Livre Mercado, que resolve tudo e todos, né? O governo pode muito bem agir, sim, e remover essa proteção legal que é absolutamente injusta para essas empresas. Uhum, sim, sem dúvida. Inclusive, o Flávio Mox tocou nesse assunto num podcast para trás, eu achei bem interessante, exatamente por isso. A partir do momento que eles estão lá, retira, pronto, agora você é um editor, então você se responsabilize. Advogados que estejam ouvindo a gente, vocês não estão querendo ganhar dinheiro, não? Manda brasa. Você lembra que o Google, foi acho que o YouTube que tirou os vídeos daquela Prager University? Sim. Pois é. É uma das coisas mais banais que tem, assim, é o diretivo mais modernista que tem. É o negócio mais... tem até desenho, pô. Tem figuras, como você sempre pergunta quando eu recomendo o livro pra ele. Esse livro tem figuras? Eles têm figuras. E pode até colorir as figuras. A fonte é grande, né? A fonte é grande, eles falam lentamente, com palavras pequenas. Entendeu? Exatamente, eles usam palavras muito complicadas. Então, esse é um aspecto interessante. E Zeno, não sei se você lembra que recentemente o YouTube baniu um monte de canais, vídeos de conserto de eletrodomésticos. Não, por quê? Porque aparentemente havia pressão de vários fabricantes de eletrodomésticos para que esses canais fossem removidos, porque estavam ajudando as pessoas a consertar os eletrodomésticos em vez de gerar mais compras. Que isso? Ou seja, vocês estão fazendo edição e não é simplesmente por motivos ideológicos, por motivos pecuniários mesmo, entendeu? Vocês são editores com imunidade legal que ninguém mais tem. É muito fácil você testar isso, né? Vai no Twitter e fala mal da Marielle, você vai ver quanto tempo demora pra sua... Agora vai procura no Twitter as contas do Comando Vermelho. Vê quantas que não tem fazendo apologia ao crime. Bonitinho. Não sai. Por exemplo, o Partido Comunista Chinês, ele impôs uma série de restrições para as redes sociais americanas estarem presentes, né? E nunca houve um pio, aceitaram, né? E assim, seria muito ingênuo acreditar que isso não acontece nos Estados Unidos, né? Aliás, o que o governo chinês faz com redes sociais e com tecnologia para controle da população é um documentário à parte também, né? Que eles nem passam perto, né, nesse documentário específico. Se as redes sociais colaboram com o Partido Comunista Chinês, por que não colaborar com o FBI, com a CIA? Porque o FBI e a CIA são do bem, gente, uai. Exatamente. Não vão FBI, não, por favor. Não. Daqui a pouco vocês vão estar me defendendo assim aqui, né? É isso que vai acontecer. Aliás, tocando nesse negócio de do bem, né? Eu queria saber a opinião de vocês, que eu me deparei com um paradoxo aqui, que essas empresas Big Tech, Google, Facebook, elas têm uma aura um tanto benigna, né? O Facebook, o Google tinha até aquele lema, né? Don't be evil. Não sei se vocês já aboliram isso ou não, mas era o... Só um sociopata ficar lembrando disso, né? Eu acho que não tem mais esse nome.
Mas sim, há um tempo atrás o lema o deles era Don't Be Evil. Mas assim... Que não quer dizer absolutamente nada, mas tudo bem. Isso é recente, né? Porque a empresa de tecnologia no passado, a Microsoft, por exemplo, que é uma empresa de uma geração anterior, ela era odiada por todo mundo, né? Ela sofreu vários processos Então, mas isso tem a ver com essa crença que hoje existe no Vale do Silício, e todas as empresas do Vale do Silício, que eles realmente são transformadores da sociedade, que eles são muito mais que empresas de tecnologia. Exato. Que, na verdade, a tecnologia é simplesmente uma ferramenta para as transformações, muitos deles. Você já ouviu aquele Peter Thiel falando, que é um super lá, que até fala umas coisas interessantes. Salazar, por favor, aí, mais respeito aqui. E ele fala umas coisas interessantes que é justamente sobre isso, né? Como dentro do Vale do Silício é uma espécie de câmara de eco onde cada um quer se mostrar mais virtuoso, transformador, mais útil à sociedade do que o outro. Muito mais do que simplesmente o meio de ganhar dinheiro, né? Então, assim, chega no momento... Que é isso? O próprio Jeff Bezos, ele já falou que a Amazon, várias vezes, ele falou que a Amazon é uma empresa ultra customer-centric, né? Que é focada no consumidor. É voltado ao cliente, e que o lance de ganhar dinheiro é como se fosse uma consequência natural disso, né? Então, assim, essas empresas, elas se enxergam de outras maneiras do que uma empresa tradicional. Então, se você pegar uma Microsoft, que é uma empresa que tem outras origens, né? É mais antiga, uma IBM, ou sei lá, empresa de tecnologia mais antiga que tem, acho que é a IBM hoje, né? Uma das mais, talvez. São empresas que nasceram com um paradigma de ganhar dinheiro, acabou. Tá aqui para fazer business. O meu ponto essas empresas podem se chegar assim, mas os consumidores, a população, também enxerga elas diferente, né? Não sei se o Google é tão mal visto assim. Tudo bem, o Facebook tá com o filme queimado, né? Mas o Google, o Twitter, talvez, não são empresas que são necessariamente vistas como malignas. Eu não acho que seria... Não sei se enxergam elas boas ou ruins, viu? Eu acho que o Google o pessoal vê como, sei lá, parte da mobília. Às vezes acho que nem lembram que aquilo ali é uma empresa, né? Google é um papel onde eu escrevo tal e aparece. Sei lá, o pessoal vê, mas... Exatamente, é tipo um encanamento, é um encanamento. Isso. A pergunta do Zena é boa, porque ela me faz lembrar, né, daquele fenômeno, eu não sei nem se a gente tem uma tradução para o português, mas que a gente chama em inglês do woke capital, né? O grande ponto do woke capital, a ideia básica disso, eu acho que é por isso que o Google tem essa perspectiva ainda, essa boa fama, né? Que acabou acontecendo, um negócio que já era mais ou menos previsto nas críticas ao comunismo pós-marxista, até mesmo do Eric Voegelin, indo até o Paul Gottfried, né? Que a ideia é que hoje o grande agente transformador da liberação sexual da sociedade são os megacapitalistas, né? Então, no fundo, o Google ainda é visto como legal, porque o Google é pró-gays, é pró toda a degeneração sexual, né? Esse é um ponto que você não pode esquecer. É a mesma coisa que a Amazon, né? A Amazon, ela é anti-Trump, ele é pró-casamento gay, ele é pró-aborto, ele é pró-trans, né? Então, esse é o contrabalanço. Então, é assim que essas empresas vivem. Ao mesmo tempo, você sabe que um monte dessas empresas, elas recebem, direta e indiretamente, uma quantidade colossal de dinheiro do Departamento de Defesa e da CIA, né? Ela recebe dinheiro do Departamento de Defesa, dos grandes órgãos governamentais, e ao mesmo tempo ela ainda pode gastar tempo colocando essa fachada de revolucionária e defensor de minorias oprimidas. Então esse para mim é essa grande balanço no qual elas vivem. E também a questão de que elas não têm accountability, né? Detesto falar clichê, né? Mas quem vigia o Google, quem vigia os vigilantes, né? Mas o Google conseguiu um negócio genial, né? O Salazar, isso que eu estou dizendo para você, porque o Google hoje ele é defendido pela esquerda porque ele censura conservadores, enquanto o dia todo está falando de transexuais e sodomitas, certo? E ele é defendido por mais da metade da direita, que vai falar que o Google é uma empresa privada, e empresa privada pode fazer o que quiser, se é privado, tudo bem. Então eles têm uma posição invejável, eles conseguiram, né? A direita Novo, a direita Moedo, né? Basicamente defende o Google nesse termo. O Google pode censurar o que ele quiser, que ele é uma empresa privada. Então eles conseguiram uma posição invejável, né? E assim, são empresas que têm baixíssima concorrência. Não, o Google é monopólio por definição, né? Desculpa. Não, assim, eu coloquei baixíssima concorrência
concorrência, porque assim, existe em teoria, a concorrência com o search engine, sei lá, da Microsoft, que ninguém usa, né? O Google tem 92% desse mercado. 92% desse mercado. Então, assim, numa empresa que efetivamente é um monopólio, você não tem consequências negativas, né? Mas não tem, porque a sacada foi perceber que você consegue colocar essa fachada das superstições clássicas da religião civil, transgenderismo, transexualismo, empoderamento feminino. Você consegue as duas coisas, né? Você tem dinheiro, você tem lucro no livre mercado, você tem dinheiro do Departamento de Defesa, Departamento de Estado, CIA, e você tem boa vontade, você usa tudo isso, funela tudo isso pra dentro de você e põe pra fora a boa vontade do lucro proletariado sexual. Olha que maravilha, olha que situação invejável, olha que monopólio, como é que você consegue destruir isso? Né? Esse que é o grande ponto. Essas são essas megacorporações que agora ficaram simplesmente inatacáveis, né? Porque, de novo, a tentativa de atacar, vai falar da seção 230. Quanta gente na direita americana, não, mas o governo, que tem aquela reação absolutamente dogmática, né, que tudo que o governo faz é ruim, o governo não pode fazer nada, né, o governo não pode intervir nem em nome, nem no nome do bem e da moral pública, porque nem existe moral pública, né, eles estão defendendo o Google. Então, acho que esse é um ponto crucial, viu Zé, no qual você tocou. Para os conservadores, a gente já chegou a falar isso aqui, né, para os conservadores, tradicionalistas, perennialistas, que, como você chama, um dos inimigos mais formidáveis que nós temos hoje são as megacorporações bilionárias capitalistas, né? Porque elas são quase que inatacáveis, né? Porque o nosso próprio lado, você tem mais de 50% das tropas do nosso próprio lado, você recusa atirar contra elas, né? Olha que posição invejável. E são o braço ativo da esquerda, né? Da esquerda, absolutamente. Você tem alguns empresários, tipo esse Peter Thiel, que já vem falando umas coisas interessantes a respeito disso. Então, acho que pode até ser algum tema aí pra gente discutir mais pra frente. Peter Thiel, sim, né? O outro cara é aquele cara da Palantir. Aquele cara é perigosíssimo, né? Ele é um capítulo à parte. Mas aquele cara, de novo, ele é basicamente, ele é CIA. Gente, de novo, qual que é a função da CIA moderna? Aquele cara é quase como membro do governo. Exatamente. A CIA, o que a CIA fez? A CIA é responsável por enfiar a goela abaixo. Primeiro na Europa, a escola de Frankfurt, e depois se permitir que esse veneno fosse importado para os Estados Unidos. Para de falar da CIA, senão eu vou banir o podcast. Não, desculpa, gente, a CIA é fantástica, é espetacular. A CIA luta pela liberdade, a luta pela liberdade, pelos direitos individuais. Não consigo. Então, existe já quem fale que hoje o Vale do Silício e essas agências governamentais, é óbvio que existe uma coordenação entre eles, mas existe já a ideia de que vai haver uma cisão por causa justamente desses movimentos grassroots de ou conservadorismo ou coisas que desafiam a narrativa. Porque existe também a ideia de que eles têm que manter a aparência. Você vê o que aconteceu com o Twitter. Tentou, aí tirou o New York Post, teve que voltar atrás. Então, assim, eles vivem num dilema, essas empresas. Então, uma hora pode acontecer realmente uma cisão entre essas agências governamentais e Silicon Valley, entendeu? Que aí entra esse safado aí da Palantir aí, que é um cara que fala, não, Silicon Valley aí tem que ser regulado, tem que olhar o que eles estão fazendo aí e tal. Outra coisa é que ficar agradando, como o Pepe falou do Capitão, ficar agradando a extrema esquerda é um trabalho ingrato também, né? Porque as agendas são cada vez mais malucas, né? Sim. Parte da atenção no próprio Google hoje existe exatamente por isso, né? Você lembra quantos projetos do Google não foram cancelados ou tiveram que ser mudados porque funcionários do Google que acreditam claramente nessa loucura da religião civil que eles pregam, decidiram levar isso a sério e se recusaram a trabalhar em projetos do Google para o Departamento de Defesa, né? Que, inclusive, projetos esses que foram capturados rapidamente pela Amazon, né? Pelo Jeff Bezos. Não tem problema nenhum, a gente trabalha com vocês no que vocês quiserem. Vocês querem criar drone para bombardear casamentos e orfanatos do Afeganistão? É conosco mesmo, a gente faz isso. Então, e aí a gente, voltando ao próprio documentário, uma coisa que eu pergunto para vocês, eu tive a impressão que muitos desses caras que estão lá, tipo aquele especialista em engenheiro de ética, Tristan Harris, né? Eles são uma resposta do próprio Silicon Valley para evitar alguma medida mais drástica, digamos, né? Então, assim, eles estão criando ali uma falsa meia-culpa. Uma falsa ideia de que estamos fazendo algo a respeito. O termo técnico que a gente usa em guerra cultural é oposição controlada, né? Eles são, em certa medida, oposição controlada. Tá vendo como eles são capazes de autocrítica? É uma autocrítica quase castrada, né? Ela não tem efeito prático nenhum. Eu tive essa impressão no final. Sim. O documentário rodou no Netflix. Peraí. Se o documentário está mostrando no Netflix, você já tem que perceber que há uma certa encasulamento numa janela de Overton específica ali, né? É mais ou menos como muita gente achou que é o PSDB há muitos anos atrás. PSDB é extrema-direita, né? É extrema-direita. Era uma puta
oposição, né? Sim, oposição controlada, né? Mas, por outro lado, existe sim, procurar Google Whistleblowers, tem um monte de gente aí que tá metendo a boca, né? Tem aquele caso famoso do James Damore, tem um outro Jack Voorhees, acho. O James Damore, você sabe que ele chegou a um acordo com o Google, né? Qual foi o acordo? Não, o acordo não é divulgado, aconteceu o seguinte, só pra quem não sabe, quando o James Damore foi demitido do Google por ter mandado um e-mail interno falando de diferenças, não só entre homens e mulheres, que ele percebia, né, trabalhando com homens e mulheres, entre diferentes grupos étnicos, e assim, o texto é muito bem arrazoado, o texto é muito bem contido, tá? Não pense ninguém que ele estava basicamente falando dos protocolos do sábado de Sião ali, do mito do século XX, do Rosenberg. Supremacia branca. Supremacia branca, tá? Não era nada disso, não era Lothrop Stoddard, não era nada disso, tá? E ele foi demitido do Google, né? Aí quando ele processou o Google, na verdade, quando chegou uma fase que a gente chama em inglês de discovery, né, no qual as duas partes, o juiz disse que o Google tinha que produzir toda a documentação interna da demissão dele para que os advogados dele pudessem examinar, né, com essa discovery, o Google preferiu fazer um acordo secreto com ele, por um valor não divulgado. Alguns milhões de dólares. Alguns milhões de dólares, Não sabia disso, não. É porque também não se falou mais disso, né? Porque ele chegou no acordo com o Google preferiu não mostrar. Né, o acordo deve ter incluído algum tipo, não fala mais da gente, né? E meio que sumiu da mídia. Exatamente. Né? Tipicamente um acordo tem geralmente essas cláusulas de confidencialidade. Então, acabou. Tá aqui seus 20, 30 milhões de dólares. Vamos esquecer que eu existo. Você esquece que eu existo, ninguém mais nem fala disso. Aí não pode dar entrevista, não pode escrever livro, não pode escrever posts, blogs, não pode escrever nada. Né? Então, esse é o ponto. Mas eu concordo que esse aspecto de oposição controlada é muito interessante. Muito obrigado por ter trazido esse ponto à baila, tanto o Salazar quanto o Zeno, porque esse é um ponto que eu não tinha nem eu tinha guardado aqui pra falar, mas não tinha pensado nem em falar, mas esse ponto é crucial, tá? Quem assiste o documentário tem que lembrar disso, tá? As medidas, no final das contas, elas não têm, pra usar aquele termo em inglês, não tem dente, não tem efeito nenhum, não tem efeito nenhum, porque esse é o objetivo, tá? O objetivo é deixar claro, olha, nós também achamos isso, mas acabou, nós também temos autocrítica. Exatamente, parece ser aquela coisa produzida pelo próprio sistema para dar aquela ideia de que, nossa, realmente existe alguém aqui pensando sobre isso e endereçando esses problemas de alguma forma. O efeito prático é zero. Ou é nenhum, em última instância, o efeito prático, na verdade, é positivo para as megacorporações, né? E tanto que essa questão do efeito prático, voltando para a questão do documentário, é que a impressão para quem não é, tipo assim, né, para quem não tá nessa mentalidade que a gente tem, o que fica do documentário não é a primeira parte, é a segunda. Por quê? Eu fui comentar com os amigos sobre o documentário depois que eu vi, cara, o comentário lá no trabalho, o comentário padrão cara, realmente é muito bom, hein? Você viu aquele negócio lá que eles falam das fake news do Trump e do Bolsonaro? Inferno. É isso que fica, tá ligado? Tipo assim, a parte dos efeitos da rede social, não é bobeira. Não, o legal é o negócio da fake news. E só voltando por causa do Bolsonaro que a gente falou já uma vez, ele seria o case de uso positivo das redes sociais, né? Que permitiu um candidato, assim, sem gastar milhões de reais, sem estar ligado aos donos do poder, ascender a presidência, né? Seria um exemplo totalmente benigno. Mas não, eles citam o caso da eleição do Bolsonaro como se fosse uma coisa maligna ali, uma coisa orquestrada por algum ator não nomeado, né? Que investiu milhões de dólares de alguma forma para conseguir que ele fosse eleito, que não tem base nenhuma na realidade. O Bolsonaro, que na verdade, em última instância, é um tiozão do churrasco, moderadíssimo, foi apresentado como a segunda encarnação do Engelbert Doufus, né? No documentário. E tanto que no documentário, eu posso estar cometendo uma imprecisão, mas eu lembro você tem lá a aparição do Bolsonaro e o cara falando lá, dando o exemplo de como que a rede social, como que essa questão de algoritmo pode ser usado para o mal, é o seguinte, né? Ele fala assim, não, se um cara fala assim, eu quero causar uma crise no país, pum, é tanto, tá ligado? Tipo assim, como se fosse um balcão de negócio. Você quer, olha, causar crise no Butão é tanto, mas se for para causar no Brasil já é mais um pouquinho, sabe? Como se fosse um mercadinho. Uma visão ingênua, né? Até isso, totalmente ingênuo, totalmente. Parece aqueles tiozão que dava aula de geografia pra gente no ensino médio, dizendo que, mas os Estados Unidos querem tomar na Amazônia. É nesse naipe o negócio. O quê? Os Estados Unidos não querem tomar na Amazônia? Na verdade? What? Que nos livros de geografia americana, Amazônia está escrito que é um território dos Estados Unidos. Isso. Mas sabe que coisa interessante, porque todos os exemplos dele de eu quero causar um colapso, um desastre num país específico, ele sempre funciona da seguinte maneira: eu quero causar um colapso, um desastre nesse país específico, no qual eles vão rejeitar a democracia ocidental liberal em favor de alguma outra coisa, né? Isso é interessante. Por exemplo, o que está acontecendo agora na Polônia? Depois de ter aprovado novas sessões ao aborto, você está tendo manifestações enormes. Você vai olhar as manifestações, os cartazes estão em inglês. Né? Muito natural para o polônio, os cartazes estão em inglês. Você
evidentemente uma operação americana no que hoje é o grande objetivo dos Estados Unidos, exportar o gaysismo e o aborto pelo mundo todo. É a função primordial do Departamento de Estado americano. Mas aí isso não é fake news e isso não está embutido nessa ideia de criação de crises sob encomenda. Crises são só quando afetam, só quando as populações se colocam contra a democracia liberal. Né? A democracia liberal é só assim, entendeu? Protestar contra o aborto é devido a um ente nefasto. Protestar pró-aborto num país que ninguém fala inglês, com um cartaz em inglês, não. Isso aí é totalmente orgânico, totalmente natural e orgânico. Isso que é muito engraçado. Não menciona também Black Lives Matter, nem Ascensão da Antifa. Isso daí são movimentos totalmente orgânicos. Totalmente orgânico. A galera se encontrava num café, combinava ali com um papelzinho escrito, todo mundo chegava lá. Exato. Ninguém usava rede social pra isso. Não, o cara tá indo pro trabalho um dia e dá vontade, não, vou ali no outro estado depredar ali. Depredar tudo isso. Então, mas é interessante, viu, Sr. Caverna, você ter mencionado isso, porque com as pessoas com que eu falei, a coisa que parece ter ficado mais persistente no cérebro delas é que o governo tem que regular as redes sociais. Interessante que no seu caso tenha sido fake news. Mas você vê que, de qualquer modo, voltando à questão como eu falei, das 3 partes, a parte 1, parte 2, parte 3, a parte 1, estrategicamente colocada no começo, é que parece ter menos retenção para as pessoas. É mais interessante, é mais verificável na prática e acaba não tendo retenção nenhuma por conta do resto. Né? Interessante. Talvez seja produto da engenharia, né? Porque todo o documentário é criado para passar uma narrativa, né? Talvez a engenharia dele seja essa. Querendo ou não, eu pensei naquela velha fórmula do marketing de agitar a pessoa para deixá-la consciente de um certo problema e oferecer uma solução. No caso, mesmo que a solução não seja logicamente decorrente do problema, a pessoa já fica satisfeita, entendeu? Pô, eu tava ansioso antes aqui porque o cara mostrou um problema. Pá, a solução é essa aqui. Ah, beleza, entendeu? Sim, o cara sai do comentário falando, nossa, isso aqui já tem um caminho a se seguir, né? Que que totalmente não tem nada a ver com o problema original, Sim, né? Exatamente. Porque no fundo a solução, né, só para deixar claro, parece que a gente, ou pelo menos eu estou emitindo mensagens contraditórias, quando eu falo a solução eles estão falando que a solução é a intervenção governamental. Em última instância, eu também estou falando. Qual que é a grande diferença aqui? A diferença é que a intervenção governamental deles é o quê? São tecnoburocratas não eleitos, que não respondem a ninguém, que são todos liberais, ateus, progressistas, que vão controlar e vão regular todo o fluxo de informação. Quando eu digo que a intervenção no governo, evidentemente, estou falando de um caso muito mais factível, que é de uma monarquia absolutista católica. Não, e aquela questão também... Estou falando do Santo Ofício. O Santo Ofício vai regular o Instagram. Esse é o meu objetivo. Amém. mas a diferença é, tipo assim, a solução deles é o Estado intervir para dar mais poder pra gente regular tudo. A solução que a gente fala assim, não, o Estado tem que intervir aproveitando a brecha que eles mesmos estão dando e para quebrar a perna deles, para diminuir o poder. Exatamente, para destruir esse monopólio de fato. Se você quiser que é monopólio de direito, é monopólio de fato, exatamente esse o ponto. Então, quando eles dizem Estado, o que eles entendem com o Estado? São os burocratas que se formaram nas mesmas universidades que eles se formaram, têm a mesma visão de mundo deles, que agora vão ter poder absoluto para esmagar mais ainda os seus competidores, digamos, ideológicos, religiosos. Esse que é o grande ponto. Volta naquela questão, eu estava discutindo com uma amiga, grande parte da direita brasileira, por exemplo, fala, um exemplo típico. Não, porque os militares são positivistas e os positivistas são democráticos. Eu falei, como tradicionalista, como reacionário, não dou menor bola pelo fato do positivismo ser democrático. Não tem problema nenhum. Eu não tenho o menor problema com isso. O problema do positivismo é que ele é anti-Deus, ele é anti-religião, ele é anti-família, né? Ele é anti-verdade. Ele é anti-lei natural. Esse é o problema com o positivismo. Não é que ele é não democrático. Agora, interessante que as pessoas, sob a guisa de democracia, dessa concepção de democracia, o que eles querem, na verdade, é uma tecnoburocracia que controla tudo e todos. Exatamente. Tô pensando aqui se tem mais... Eles chegam a falar sobre o Analytica, lá, o Cambridge Analytica, eles falam, né? Não falam. Fala. Não, peraí, eles mencionam, gente? Acho que menciona, sim. Eu lembro de ter visto o Cambridge Analytica, sim. Pelo menos imagens do Cambridge Analytica. Não, é uma empresa de consultoria política que basicamente ela usava técnicas de engenharia social no Facebook para coletar informações de pessoas do Facebook e com isso fazer sugestões específicas que permitiriam e incutiriam nas pessoas a ideia de votar em um particular candidato ou votar em uma particular situação e no caso eles teriam trabalhado tanto para a campanha do Brexit quanto para o Donald Trump. Mas a questão é que o tipo de coisas que eles faziam, na verdade, é que todo mundo faz, incluindo o Facebook, isso fica claro no documentário, o tipo de sugestões, se não subliminar, o tipo de sugestões indiretas
que você faz para levar as pessoas a fazerem certas coisas. Você lembra que um dos exemplos típicos lá que ele dava, quando os algoritmos de inteligência artificial lá faziam leilões para decidir que anúncio ia ser mostrado para a pessoa, né? Esse tipo de coisa todo mundo fazia. Você sabe que no final das contas a Cambridge Analytica, o CEO sofreu um processo, inclusive, se não me engano, criminal, e eu entendo que a última informação que eu tenho é que ele, na verdade, foi basicamente... ele não foi totalmente absolvido, ele não foi preso, ele parece que ele chegou num acordo lá onde ele deixaria de ser o CEO da empresa, mas é basicamente isso. Foi uma espécie de bode expiatório, né? Ele virou uma espécie de bode expiatório, na verdade. Né? Mas a natureza do escândalo não era o que eles estavam fazendo, e sim o acesso aos dados que eles tiveram, né? Eles tiveram dados de basicamente o mundo inteiro, não foi isso? Ou eu estou enganado? Não, eles tiveram acesso aos dados através de uma plataforma no qual o Facebook oferecia para outros, né? Eles tiveram... Eu entendo que foi um negócio mais ou menos assim, viu? Foi por volta de 90 milhões de pessoas que eles tiveram acesso. Através de... Começaram com os 60 mil e aí foram abrindo como uma espécie de uma árvore e aí chegaram aos 80 e poucos milhões. Entendi. Sim, os caras não deram acesso àquele grande problema, eles não deram acesso direto explicitamente a eles. Eles usavam subterfúgios que todo mundo usa, né? Eu não sei se você lembra daquele filme The Big Short, A Grande Aposta, sobre a crise de 2008. Lembra que no final tem o nome de um executivo, acho que era do UBS, que foi preso? Não. O único cara preso por causa do escândalo de 2008. E ainda falou, o cara acho que ele escondeu alguma coisa tipo $1 bilhão de perdas nos livros da empresa. Lá. Ele falou, pô, isso é uma coisa que qualquer da Goldman Sachs faz antes do meio-dia. Uhum. Ele foi o único cara preso. Foi mais ou menos esse o problema. Era uma empresa pequena que teve o azar de trabalhar para o Partido Conservador nos Estados Unidos, na Inglaterra, desculpa, e para a campanha do Donald Trump, e portanto tinha que ser punida, né? Uhum. É basicamente isso. Entendi. Mas isso é assim, se você pegar a história da campanha do Obama, né, a campanha eletrônica do Obama, você vai ver que o que o Cambridge Analytica fez é nada perto de como a campanha do Obama se comportava, o acesso que a campanha do Obama teve e a campanha da Hillary, na verdade, teve ao Facebook, ao Google, né, a maneira como se comportava não é nada perto é muito pior do que o Cambridge Analytica fez e ninguém nunca nem pensou em questionar. Quando o Obama fazia, era super moderno, super bacana, né? Porque o Obama tá fazendo em favor do bem e dos anjos, que é trazer de novo a utopia liberal capitalista moderna, entendeu? Então, claro que ele pode fazer. Bom, mais algum ponto, Salazar? Não, acho que não. Eu trouxe esse assunto do Analytic porque justamente é o exemplo que mais sustenta aí o uso das redes sociais, porque o documentário quer, entre aspas, provar, né? Que é justamente a implantação aí do Império do Mal, do Trump. E eu não tava lembrando se eles tinham, como eu vi algumas semanas atrás, eu não tava lembrando se eles falaram disso. Então, para mim, o maior exemplo de mau uso é o TikTok, né? O TikTok é o braço do governo chinês. Foi banido em vários países. Então, mas o TikTok... Mas o Google é um braço do governo americano. Exatamente. E aí você vai ver assim, o que o TikTok, além do mal que ele pode fazer com as crianças e adolescentes, o que ele pode fazer politicamente, né? Qual que é o uso político do TikTok hoje, por exemplo? O grande problema do TikTok é o uso muito mais, inclusive militar, né, o Salazar. Você lembra que, por exemplo, um dos primeiros lugares onde ele foi banido foi nas Forças Armadas Americanas, né? Espionagem, você diz, né? Não, geolocalização, rede de contatos, frequência de postagem, né? Tudo isso é diretamente alimentado nos sistemas militares chineses, né? Tanto que foi proibido nos sistemas militares americanos. Lembrando uma coisa que a gente falou no episódio lá do NSA, né? Todo mundo hoje... Good American. Do Good American, do documentário. Todo mundo hoje carrega um dispositivo de gravação, uma câmera de alta definição ligado o tempo todo. Quem você vai permitir que tenha acesso a essas informações, o que você fala, o que você está vendo, a sua residência, são as aplicações. Vai decidir pelas aplicações que você decidiu instalar. Episódio 19, tá para quem não? Episódio 19, o Good American, isso. Para lembrar, para ter certeza que você cancelado pela direita brasileira total, uma coisa que eu falei no episódio 19, né? Você tem que lembrar que tudo que o governo americano acusa o governo chinês de estar fazendo em termos de espionagem eletrônica é porque a NSA já está fazendo há mais de 10 anos, tá? Uhum. Você pode discutir, não, mas ser espionado pelos americanos é legal, é bom, não tem problema. Ser espionado pelos chineses é ruim, ok. Podemos ter esse argumento. Agora me vem com essa que isso não acontece. Uhum. Senhor Caverna, mais algum ponto? Não, muito obrigado pelo convite, gostei muito de participar. E se quiserem um próximo crossover, tamo junto. Opa, vamos fazer sim. Muito bom, muito obrigado. Obrigado por ter comparecido. Salazar, só para terminar, você estava lutando contra uma revolução comunista em algum país do mundo. Onde era que você estava lutando, hein? Você não pôde ir no episódio dos Irmãos Caverna. Eu avisei lá que você estava lutando contra uma revolução comunista. De que país? O país eu não vou poder revelar aqui nesse podcast. Você não vai poder revelar, tá? Não vou poder, não.
Eu não sei, eu tenho muitos inimigos em muitos lugares. E o Jusilei mandou um abraço para todos aí, que ele teve um trabalho hoje, não pode participar. Teve um encanamento, um trabalho enorme, né? Uma reforma, né? Que teve que fazer de última hora. E eu acabei deixando aqui, por último, uma sessão aqui de o que fazer, né? O que você pode fazer para evitar esses problemas todos que são descritos. Fiz uma listinha aqui, se querem complementar, fiquem à vontade. A primeira coisa, se você puder, pare de usar redes sociais. Não permita que crianças e pré-adolescentes usem de forma alguma. Procure ferramentas que tentam, pelo menos, não divulgar suas informações. Por exemplo, em vez de usar o Chrome como browser, use o Brave, que é um browser que tem bloqueadores de tracking e de anúncios. Em vez de usar o Google como ferramenta de busca, temos outras ferramentas hoje como o DuckDuckGo, Quant, que tem um compromisso pelo menos explícito aí de não armazenar seus dados. Desligue as notificações, né, para o seu celular não ficar pitando o tempo todo. E se você usar redes como o YouTube, por exemplo, tente fazer você a curadoria do conteúdo que você quer assistir, em vez de ficar simplesmente clicando no que o YouTube está te sugerindo, né? Vai lá, procure canais que tem assuntos que te interessam e gerencie você mesmo o seu conteúdo. Alguém tem alguma outra sugestão? Não, acho que é isso aí mesmo. E eu acho que, assim, como pais, tem que realmente orientar muito bem as crianças ao usar essas ferramentas e limitar, né? Como o Sr. Caberno falou aí, limitar eu acho que é essencial e quando for inevitável, explicar direitinho para que serve, quais são as consequências de usar de uma forma negativa para ela, para que ela entenda desde cedo o que é, qual é a responsabilidade que ela tem sobre o futuro dela ao dedicar o tempo a um negócio que realmente pode prejudicar. Não né? seja um produto. Né? Não seja justamente um escravo desse negócio. É o que você falou um pouco antes, né? Não seja você uma ferramenta deles. Use aquilo como ferramenta. Exatamente. Porque é inevitável, né? O contato com essas ferramentas, com redes sociais, ele vai acontecer em algum ponto da vida da criança. E uma coisa que o Luciano falou sobre desligar notificações. É uma coisa simples, mas que você vai ver que melhora muito sua relação com o celular. Porque, cara, é muito difícil você resistir a uma notificação que fica pipocando na sua frente e você não clicar. Como o próprio documentário fala, eles desenharam aquelas notificações nos mínimos detalhes para incentivar você a atender o chamado. Então, corta. Chega nas configurações, desligar todas as notificações. Você vai ver que você é muito menos importante do que você pensa. Quando eu desliguei as minhas, eu pensei, rapaz, aí eu me dei conta, eu tava, sei lá, horas sem mexer, falei, meu Deus, muitas pessoas devem estar precisando de mim, e ninguém. Tipo assim, realmente, assim, a não ser que você seja, sei lá, um dono de empresa, uma pessoa que realmente precisa muito, você pode ficar tranquilo que você não é tão importante assim, você desligar notificações não vai ter nenhuma consequência grave. Se você é um bombeiro, você trabalhando com socorro de emergência, tudo bem, mas salvo isso, tira um tempo pra você mesmo. E é aquele negócio, né, aquele velho conselho, principalmente pra criança, queria deixar um conselho pra quem tá ouvindo aqui, é o seguinte, não julgue o seu filho como se ele fosse você hoje. Eu vejo muito isso, por exemplo. Às vezes a gente aconselha outros pais e fala assim, não, rapaz, olha, conta história pros seus filhos, ou então vai passar um desenho, tenta passar aqueles desenhos que você gostava quando você era criança. Boa, boa. Aí tipo assim, não, mas as crianças de hoje em dia não gostam disso. Assim, rapaz, você tá julgando você porque você já conhece aquele negócio, tem aqui um contato novo e você preferiu o novo, mas pro seu filho aquele é novo, que ele nunca viu, pô. Excelente ponto. E outra coisa, assim, antes até de focar... Eu vou contar como que foi aqui em casa. A gente não era a família mais doida do mundo, mas assim, a minha esposa estava fazendo faculdade, eu vinha do trabalho praticamente para render ela e ela saía para faculdade. E, poxa, eu ficava cansado, eu ligava a televisão, deixava os desenhos lá, as crianças vendo, enquanto eu ia fazendo as coisas. Tomava uma janta, tomava um banho. E de um tempo... Aí depois, a gente... consciente de que isso, né, precisava mudar, a gente foi diminuindo. Como é que a gente foi fazendo? A gente, do início, foi tirando, assim, um dia, depois a gente foi aumentando até um ponto que a gente tenta hoje o mínimo possível. E preenchendo isso aí com leitura de histórias. Pega livrinho de conto de fada, conta pros seus filhos. De novo,
as pessoas têm uma ideia de que as crianças modernas não gostam. Mano, isso é bobeira. Por quê? Criança é criança, entendeu? Se você contar uma boa história de conto de fada pra ela, há uma chance muito grande dela ficar impressionadíssima com aquele conto de fada. E ela querer mais. E querer que você conte várias vezes a mesma história. Então, assim, um caminho pra você, se você não conseguir, vamos lá, você pode não conseguir se desviciar, mas se você conseguir plantar uma sementinha pra uma pessoa que daqui a um tempo, ela vai ser menos viciada que você, ela vai ter um pouquinho mais cultura literária que você, já é uma coisa muito boa, né? E você pode fazer isso com seu filho aí, se você tiver, claro. E se não tiver, tenha. Isso aí. Talvez esse seja o melhor conselho, né? Principalmente para a geração agora que realmente acha que ter filhos é um atraso, né? É um estilo de vida. É um estilo de vida, é uma opção, é um estilo de vida. É uma opção, um estilo de vida, ou alguns acham que é um estorvo para... A maioria acha que é um estorvo. A maioria acha que é um estorvo. Rapaz, um obstáculo para conseguir N coisas na vida que não são perenes. Não, olha, eu tenho emprego. O meu chefe, ele acabou de passar no concurso e vai sair. Olha, o meu chefe já ganha 50% mais do que eu. E a mulher dele também trabalha numa função parecida e ganha quase igual ele. Ou seja, virtualmente, o meu salário atual é 50% ou menos do que o dele. Ele ganha mais do que... A renda familiar dele é o dobro que a minha. E eu tenho 3 filhos. Ele não tem nenhum. E aí, agora que ele passou num concurso top de linha que vai ganhar aí seus dezenas de milhares de reais, aí eu fui fazer a brincadeira básica de tiozão do pavê, né? E aí, agora vamos meter o boneco aí, vamos pegar um filho, não sei o quê. Rapaz, você não acredita na resposta. Ele falou pra mim assim, mas agora que eu vou ganhar um dinheirinho pra poder viajar, pra poder curtir minha vida? Aí eu, meu Deus do céu. É um absurdo. Rapaz, é inacreditável, cara. Totalmente hedonista. O hedonismo é terrível. Totalmente. Não, isso, assim, eu não vou me alongar muito não, porque é engraçado, mas é muito engraçado, cara, porque a gente, parece um pouco proselitismo, mas eu juro que não é. A gente que realmente é cristão e acredita nos valores cristãos, alguns detalhes você percebe como que você é um alienígena mesmo, sabe? Por exemplo, ele tava contando a história um dia que ele foi na missa, e aí... passou a sacolinha da oferta, né? Tava passando e aí a esposa dele tava com ele lá e aí passou na mãe dela e a mãe dela botou, sei lá, 20, 50 reais. Quando foi pra esposa dele, eu juro, ela olhou e falou assim, não mãe, isso é muito. Pegou de volta a nota. É ótimo. Assim, mãe, é muito, não faz isso não. Eu falei, gente do céu. Cara, o povo, assim, é inacreditável. Basicamente, o que eu acho que é engraçado, assim, no intervalo de 40 anos, como o mundo mudou. Porque esse comportamento que você falou, ele nunca seria dessa forma 40 anos atrás. É verdade. A mesma coisa sobre filhos, né? Não ter filhos há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, que seja, era absolutamente a exceção, né? Uhum. Salazar, só para lembrar, em 50 mil anos de civilização humana, só nos últimos 50 anos a ideia de não ter filhos Exato. É algo que não suscitava imediatamente expressões de horror. Como ideias que são relativamente novas, né? Elas não são questionadas, né? Uhum. Você trabalha com pessoas que, poxa, o cara quer primeiro se formar, depois ele vai fazer mestrado, depois ele vai fazer doutorado, depois ele vai comprar um carro zero top, aí ele vai comprar uma casa na praia, uma casa no interior, e assim, o filho é uma coisa que é um obstáculo para essas outras coisas, né? E isso, há 30 anos atrás, assim, era um absurdo que alguém ia deixar de ter filho, não, porque agora eu tenho que me formar, não, porque agora que eu tenho que comprar o meu carro novo. Uhum. E são antinaturais, se você for ver, né? Deveriam ser ideias excêntricas, essas ideias, né? Mas elas hoje são ideias do mainstream, né? No Ocidente. Mas elas cobram seu preço. Assim, aí que tá louco. Elas cobram, sem dúvidas. Mas tem gente que pode passar a vida inteira e não entender isso. Não entende. Porque aí vai chegar uma certa idade, vai começar a ter inúmeros problemas psicológicos e não vai saber de onde vem, vai para um psicólogo que também não sabe de onde vem. Uhum. Exato. E vai receitar remédio, e aí a pessoa vai ficar naquele limbo existencial muito... Pode até ser que en passant ela chegue a essa conclusão, mas depois ela vai ser... Não, mas aí vem aquela coisa forte de não, mas aí eu fiz o que eu queria, eu fui um espírito livre, não sei o quê.
e é inundado por outros pensamentos que aí não resolve o problema. Ninguém vai chegar no fim da vida cercado por estranhos lá, porque não formou uma família, não formou uma relação duradoura, e virar pro enfermeiro que tá lá esperando ele morrer e falar, pelo menos eu viajei bastante. Pelo menos eu fui promovido, né? Eu virei vice-presidente, entendeu? Exatamente, mas tem muita gente também que não vai resistir até o fim à ideia de que foi uma vida em vão, viu? Mesmo morrendo infeliz. A ficha chega, às vezes. O problema é que às vezes ela chega tarde demais. Tipicamente chega tarde demais, né? Essas pessoas vão ter uma velhice de horror, né? Eu acho que é isso aí. Eu acho que uma hora ou outra chega o corvo nunca mais e joga na tua cara a verdade, entendeu? E aí não tem jeito. Aí você se encontra naquela situação onde você tenta de todo jeito negar, mas aquela coisa tá estampada na tua cara. Sabe por quê? Porque... Tá, não saberia dizer um motivo, mas eu tenho essa impressão de que, assim, a pessoa pode se enganar por muito tempo na vida dela, mas nem que seja ali perto da morte, ela vai se deparar com a desesperadora verdade de que a vida dela não teve sentido algum. As pessoas que eu conheço que chegaram no final da vida e se depararam com essa constatação, elas fugiram através de bebida. Sim. Enfim, elas amorteceram isso de alguma forma. Ah, não, amortece. Só que é aquela velha história, tipo assim, lá no travesseiro dela deitada, ela sim. É que ela não vai confessar, né? Não vai nunca. Ainda mais no Brasil, cara, que a pose é quase o santo ofício comum de todos, é a pose. Tipo assim, o pessoal perde tudo, mas não perde a pose. Exato. Eu tinha um cara que trabalhava comigo, que ele falava uma coisa que é a cara do brasileiro. O brasileiro é muito mais importante parecer ser alguma coisa do que realmente ser. Sim. Acho que era o Rosenzweig, falava isso, filósofo, não era? Que falava isso também? Eu não sei, mas eu sei que tinha um cara que trabalhava comigo que falava isso. Ele morreu, se não me engano, ele se matou no Rio, né? Ele acabou sendo... o Stefan Zweig, né? Stefan Zweig, exatamente. No Brasil, o mais importante é parecer ser do que ser. Tanto que o carnaval é por excelência a festa brasileira. Só mensagens positivas hoje, pessoal. Terminar numa nota de otimismo. Eu só quero terminar, então, adicionar as sugestões do Zeno, do Salazar, do Sr. Caverna. Sugestões muito práticas minhas. Sugestão número 1. Uma nova cruzada, mas nesse caso contra os gays ateístas metacapitalistas. Amém. Muito prática, minha sugestão. Liderada pelo Paulo Cogos. Sem dúvida nenhuma. Marechal de campo Paulo Cogos pra você, tá? Mais respeito, tá? Ele tá fortão agora, Paulo Cogos? É verdade isso? Que ele tá roubado? Ele tá se preparando pra nos liderar nessa cruzada em cima de um cavalo branco com a cara do Detone atrás dele. Lembrei do Paulo Cogos hoje com uma notícia que um cara no Canadá matou 3 pessoas vestido de cavaleiro medieval. Eu vi isso também. Inspirando. E quem que vai ser o general? É o Loen e depois vai ter... Pô, assim, tem muita gente aí boa, eu acho, cara. Tem, o Loen tem que ser... Não, acho que o Loen vai ser oficial de inteligência, na verdade. Cara, com certeza, ele é o serviço secreto, o chefe de serviço secreto. Vai ser infiltrado, inclusive. Sim. Deep Covert Operator. Muito bom. Ok, gente. Vamos lá. Chega de bobagem. Vamos encerrando por aqui, então. Vamos me despedindo. Zeno Estoico, boa noite a todos. Pepe. Boa noite. Salazar. Boa noite. E o Sr. Caverna, novamente obrigado pela participação. Eu agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal, e até a próxima. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.